Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podshape, podcast que é apresentado por mim, pela minha mulher, Juliana Salimene. Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais um episódio e hoje a gente tem uma pessoa aqui que eu tô até um pouco de medo, assim, de falar com ele. Vai que ele trouxe alguma notícia minha que eu não sei. É que eles soltam aqui do nada, né? Tiago Rocha, E aí, jornalista, apresentador, fofoqueiro. Você liga que a galera fala fofoqueiro? Pode falar que sou fofoqueiro, não tem problema. Ô, Você é Baza, fofoqueiro mesmo? sou, Então. vou falar do Entrou. Baza lá, das histórias dele do Anália Franco também. Eita. Deixa tem, ele. Tem outro ZL aqui, viu, Entendeu? pessoal? Ele já fez Já bateu umas ideias aqui, ó, a gente vem do- Começar esperto. Vamos falar na gíria, nós viemos da mesma quebrada. É isso. Ah. A Zé venceu. A Zé Exatamente, venceu. exatamente, estamos aqui em Alphaville agora. Olha lá. Não só Zona Leste, Zona Norte também, ó. Zona Ela Norte, disfarça bem, é. Zona Norte. Para, gente. Tiago, então você não se incomoda que chame você de fofoqueiro? Não pode chamar de fofoqueiro porque não tem problema. Existe um preconceito com as pessoas que fazem fofoca. Ah. Com os jornalistas especializados no entretenimento. Por quê? Se você for pensar bem, vamos. A Miriam Leitão, ela faz fofoca de política. Sim. Mas ela é uma jornalistona, não a Miriam Leitão. Se você for pensar bem, o Neto, ele faz fofoca de futebol. Ele tá sempre assistindo. Fala Entendeu? Eu Ô, nunca, Neto! eu nunca tinha Beijo pensado pra nisso, você. é verdade, nunca tinha pensado. Então, tem essa história de como é da vida dos artistas, o que o fulano tá fazendo, vira a história de fofoca. Mas é um jornalista especializado num nicho, É uma Que é notícia, a vida dos né? artistas. que é a vida dos artistas. Sim. Como tem hoje um monte de páginas de fofoqueiro de musculação. Tem. Exato. Entendeu? Tem mesmo. O Gorgonoide, Pior que que é o tem, famoso. a gente brinca. Tem um cara do nosso meio, Gorgonoide, o nome dele. Gorgo, ele é citado em todo podcast aqui, todo. né? Ele é um Eles amigo, falam que ele é o Léo. ele é um parceiro nosso, ele é do meio, e ele é o jornalista do meio da musculação. Toda a fofoca ele vai e solta no canal dele. E eu já vou seguir ele, porque eu quero também Exato, ficar o ligado na canal fofoca dele da musculação. bomba no YouTube. Eu Ele vai chamo ele super de bem. Léo Dias da Maromba, porque ele que sabe os furos. Olha lá, sabe? tá vendo? Então, realmente, de fato, tem sempre. Mas eu acho que vocês que lidam com os famosos, eu acho que vocês sofrem mais preconceito, né? Sofre. E no fundo, todo mundo gosta de uma fofoca. Sim. Todo mundo quer saber Quer o que saber. tá acontecendo com o Cauã Raymond, se ele tem subaqueira, se não tem. Ele quer saber com quem ficou, com quem saiu, com quem traiu. Sim. Por que o Marcelo Adnet ficou preso dentro de um parque lá no Rio de Janeiro e o parque estava fechado e não era a Dani Calabresa que estava com ele no parque. Então, assim, todo mundo gosta. Gera todo curiosidade, né? Não, e sabe o que eu vou te falar? Ó, eu sou uma pessoa conhecida, né, há muitos Não, anos. você é muito famosa. É que eu não gosto de falar, eu sou famosa. Não, porque você o povo é. fala, Eu "Ai, falo pra Ciara". você. Você Reconhecimento, é tem que muito ter. famosa. Obrigada. E assim, eu mesma gosto de saber fofocas de outras famosas Você também. é fofoqueira, Juliana é fofoqueira. A gente gosta Ela de não abre a falar. boca, mas ela gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir. Só que assim, não por maldade. Realmente, assim, as coisas. Escutar e tal. Eu não passo a fofoca, eu escuto. Ela não sabe? abre a Mesmo boca, mas gosta de porque escutar. eu vivo na pele. Então, mas eu também não. Eu conto a fofoca, mas eu não quero te prejudicar. Mas foi você que fez. A cagada foi sua. né? Então tome cuidado com o Mas que você assim, faz. Como funciona pra você a questão da amizade? Você tem amizade com outros famosos. Sim. E é mais fácil ou é mais difícil? Porque assim, eu acho que o cara deve ter meio que um pé atrás com você ou não. Não, tem, mas Ou aí. ele meio que se sente na obrigação de ter uma amizade com você pra se sair alguma coisa dele, tem ele os chega em dois você e fala, lados. Tem. não, calma aí, espera. Então, o que ele sente, eu de verdade não vou conseguir mensurar pra você Mas o que ele sente. você O que eu analisa. sinto é que, cara, às vezes, por exemplo, o Belo, adoro o Belo, meu amigo, se mandar mensagem pro Belo, vai me atender. Sim. Mas, cara, às vezes ele entra numas divididas que eu falo, mano. não vai ter Vou como não precisar soltar. falar isso dele. Não, e vou. E ele entende. E Mas ele é, tem. eu Mas, trabalho, mas né? você dá um toque antes nas pessoas ou não? Não, porque ele já fez. E Você eu já descobri. soltou- Não, eu já ligo. soltou, falou, já Eu ligo pra apurar. Isso, Entendeu? eles Porque eu acho que é minha apuram, obrigação. saber os Eles detalhes, querem saber a saber versão dele também, a né? versão, isso, Saber a é. versão dele também. Porque sempre tem várias coisas que acontecem. Tem a tua versão, Uhum. tem a versão da Juju Uhum. e tem a realidade. Porque às vezes você pode dar ter uma ideia, tive uma ideia. Porque, agora, o que tem de gente querendo fazer marketing com rede social, Em cima dos outros. entendeu? E sem necessidade. Sim. Porque tudo é o buzz, tudo Tá na moda. é É, o views, hype, o tudo é hype, hype, é. tudo é Sim. like. Então, assim, tem. Então, às vezes você pensa uma história, a Juju, não entendi, e entendeu errado. E é um factoide. Cara, você vai apurar. E no meio do caminho, às vezes você percebe Que não é bem que aquilo. tem boi na Já linha. teve alguém que
quis te pagar pra você soltar alguma notícia que às vezes nem é real, só pra pessoa dar uma alavancada? Amigo, sempre tem. Sempre tem, né? E aí eu falo muito É isso que mais obrigado. tem hoje em dia, né? Sabe por quê? Porque esse dinheiro, eu vou ser muito franco a você, esse dinheiro é maldito. Exatamente. Entendeu? O meu dinheiro vai vir do meu trabalho honesto, que eu vou garimpar. Pode ser que seja mais difícil? Claro que é, mas quem disse que na minha vida alguma coisa foi fácil? Sim. Então eu vou pegar o que é meu por direito e vou lá fazer. Se você quiser alavancar a tua carreira com outra pessoa, putz, tá tudo certo, porque talvez ela não durma. Cada um. Eu quero Consciência dormir. tranquila. E pra mim, essa história não acaba fechando. E o outro lado da moeda, já teve alguém que tentou te subornar pra você não soltar notícia? Já teve. Mas, cara, Mas soltou. Não... sim, Sim. porque, Seu amigo, trabalho, Dois é. lados, a fama né? tem bônus e tem ônus. Exato. Fato. E longe de mim estar aqui pra cobrar. Mas, cara, foi o que você escolheu. Sim. Quando você decidiu ser famosa, quando você eu decidiu ser famoso, você decidiu ser referência, não é só bônus. Não é estar cheio de patrocínio, não é estar Tem uma responsabilidade nas suas costas. no melhor suíte do hotel. Você já está no melhor hotel. Você vai sim. ficar na melhor suíte do hotel, você vai ser paparicado, tu vai ser o garçom. Então, assim, cara, anda direitinho, que não vai ter terror nenhum. Seja responsável. Agora, se você for tropeçar, você sabe que a lente, ela tá mirada para você. E sabe que é interessante, assim, eu vivi a outra fase lá atrás, da época que os artistas e famosos queriam se esconder de tudo, era uma fase que ninguém queria abrir a vida. E aí hoje a fase é outra, a fase da internet, as pessoas mostram mesmo e não estão nem aí. Só que eu vejo assim, a gente tinha um medo antigamente, justamente disso que você está falando, né? Porque quando você fica famoso, tem essa parte bem complicada, né? Eu até falo para ele assim, ainda hoje, lógico, a gente tem que se preservar e tudo. Muita coisa que você não pode fazer, que você precisa relevar, você precisa engolir sapo, você não pode, eu já não tô num dia bom, eu não vou tirar foto com a pessoa, mas é a única chance que aquela pessoa vai ter. Isso. Então, é muita coisa que precisa ser levada em conta quando você é famoso. Então, eu confesso que lá atrás, há quase 20 anos, a minha cabeça era outra. Você não tá preparado, a todo começo de fama você nunca tá preparado, e você vai pastar um tempo até você ter mais maturidade e passar a entender como funcionam as coisas. Porque não tem manual para ser famoso. Não tem manual, exatamente. Entendeu? Então você vai aprendendo no erro e no acerto. Apanhando. E quem erra menos acaba se destacando mais. E mantém uma imagem melhor. Exato. Né? Só que a Globo, ela quebrou. Você está falando dessa exposição? Ah. A Globo agora está quebrando todos os artistas. Acabou os contratos. Não tem mais a manha do contrato de 300 mil, de 400 mil. Acabou. Então, ou eles vendem a intimidade deles nas redes sociais e eles buscam patrocínio no paralelo. Ou então, amigão, eles vão começar a vender os imóveis se eles têm imóveis para vender. Olha, essa é uma comparação que você está falando que eu vou falar por mim, sabe? Lá atrás, quando eu entrei na TV em 2008, a Globo e os atores globais, né, que a gente sempre falou, os globais, eram as pessoas, assim, endeusadas num grau que hoje a geração nova nem tem noção. Então, assim, você ser global era uma coisa aqui, que tipo, nossa, era o sonho de qualquer pessoa. Negócio inatingível. Inatingível. Nossa, é da Globo. Então, jamais que eu ia imaginar que as coisas virariam dessa forma, e hoje famosos são pessoas que nunca nem pisaram na TV. Eu acho ótimo que, né, outras democratizou. pessoas têm mais oportunidades. Hoje as publicidades não são só para eles, que antes era só para os globais. A gente pastava, não pegava nada, ninguém queria a gente era no último escalão lá. Uma campanha de roupa super legal vai para uma global. Os maiores cachês vai para os globais, né? A lingerie, que o cara não quer se expor, apoia a Juju. Isso, entendeu? Exatamente. E tá tudo certo, mas o importante é que você não foi babaca e soube plantar. Exato. Soube deixar as portas abertas os lugares que você passou. Sim. E não renega o teu passado. Nem Porque jamais, tudo aquilo que aconteceu com você é uma escola para hoje você entender o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. E também, eles mesmos, os globais, eles não acreditavam na força da internet. Que hoje é Só que eu tô na gigantesca. Globo, eu tô no canhão. E hoje a Globo levando a galera da internet pra emissora, né? E eu acho não que só a Globo, né? isso é democrático, o Baza, porque pensa só,
quantas pessoas têm talento, mas nunca conseguiriam trabalhar numa emissora de Jamais televisão ou numa chegaria emissora de ali. rádio. É. Porque antigamente o famoso, ou ele estava na televisão, ou ele estava no rádio, né? A voz dele era famosa, era familiar e você tinha aquela companhia. Ou o cara era famoso Da música, na né? música, ou porque ele estava no jornal ou na revista. Sim. Acabou. É. E no futebol. Futebol, Mas era só isso. É. Qualquer outra pessoa que fizesse qualquer coisa, ela não estaria. E hoje, quem diria que isso aqui... Transformou completamente Antigamente o mundo. era raro você dar uma volta no shopping, em algum lugar, e você ver algum famoso. Hoje em dia você vai dar a volta e, assim, pelo menos aqui em São Paulo, né? Acredito no Rio também. No Rio você vai na Barra, lá dar um rolê na praia, você vai encontrar algum famoso lá. Sem dúvida. TikToker, faz novela, algum famoso. Aqui no shopping também em São Paulo, você vai dar uma volta, você vai ver algum famoso. E antigamente, assim, a minha infância, adolescência, eu não lembro de ter encontrado nenhum famoso assim em shopping. Ah, tal. no Era nosso bairro não tinha, né, intocável. irmão? Não tinha. Ah, não tinha, irmão. Alô, hein? No nosso bairro, o famoso era o cara que cuidava da praça. Mas às vezes eu ia dar um rolezinho ali no Morumbi e tal, mas também nunca... Não via. Era intocável, não tinha essa. Pequena famoso era muito famoso, então não dava nem pra andar, e a Juliana mesmo, pô. Não, eu já tive fase que eu também não podia sair No shopping? facilmente, não tem assim, como, no Não, vocês shopping, davam entendeu? 10 pontos de audiência no domingo. 10 pontos de audiência no domingo. Ó, a gente batia Cara, 20. mais de 20% das pessoas com televisores É muito doido. ligados naquele momento assistindo vocês. É muito doido. E você, Juju, entrou numa... Me permita, eu sei que eu sou entrevistado, Sim. mas me permita falar de você que no momento que você entrou pro Pânico, você ditou um padrão que não existia nem na televisão brasileira. Eu não sei se você sabe da tua responsabilidade. A gente fala sobre isso. Ou se você consegue entender a sua... Porque Sim. aparecia aquela loira exuberante, não que hoje você não seja, mas é que hoje você tá gigantesca. Falava assim, gente, Da mas da onde onde veio? surgiu? Aí com aquela franjinha aqui, com aquela meio tiara, não sei se era uma tiara, Eu se era usava uma umas coisinha... tiarinhas, umas coisinhas, né? Da onde veio? E a partir dali, de tanto que chamou-se a atenção, as outras meninas que vieram, elas tinham que ter um perfil, pelo menos de corpo, Sim. muito parecido com o seu. Sim, Então vocês ditaram uma moda na televisão e chamaram a atenção de um jeito que eu arrisco a dizer que hoje ninguém vai conseguir mais fazer isso. Não Porque consegue. os números mudaram. Sim. O jeito de assistir televisão mudou. Os streamings vieram aí você tem Muita YouTube, gente. você tem rede social. Então dispersou. Cada um no seu nicho. E hoje em tinha dia. muito também a questão de que, você lembra, os galãs da TV, então assim, todos os atores mais importantes eram super bonitões, as mulheres super bonitonas, e a gente fez sucesso também por isso, por questão do corpo, da beleza. E hoje já não é mais levado tanto em consideração o físico, sabe? Eu acho que hoje abriu A mais galera parece esse que tá meio leque. que do contra de propósito, sabe? Como assim? Por exemplo, padrão. Não vamos endeusar quem é padrão. Vamos endeusar essa aqui. Hoje tem preconceito entendeu? com quem é bonito. Ué, vai fazer o quê? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer plástica e vai ficar feio? Não. Mas hoje tem. Sim. Hoje Mas tem. eu acho que é chato. A gente está vivendo um momento que é muito chato. De É que você chato, não pode é. falar absolutamente nada. Sim. Se você fala que, olha, eu como... Ai, que louco, não sei o quê. Sim. Mas eu não falei pra você comer. Quem É um come vídeo sou que A eu. gente postou um Reels da A gente balança postou ele indo no restaurante levando uma pra balancinha. pesar minha comida. Porque ele vai faço dieta. Eu vi esse daí, que era uma churrascaria. Isso, Eu vi. A galera... É uma coisa super Era normal almoço que de ele pátio, faz. A gente tava com a família. Eu não vou deixar de sair com a família porque eu tô em dieta. Eu posso socializar. Só que beleza, eu levo minha balança e peso meu alimento. É minha dieta, normal. Só que aí postamos isso aí, a galera... E toma, Saiu em vários nossa. Eu vi, Ai, não, é. eu vi, me chamou a atenção, mas eu falei, gente, vocês... É o estilo muito de vida, doido. né? É um estilo de vida diferente. É. E a pessoa que fala que não gostaria de ter um corpo igual o de vocês, é mentira. As pessoas, elas são hipócritas e elas são Exato, mentirosas. Exato. São. Entendeu? Então, não dá pra ficar... Se você se basear, amigo, no comentário da internet, Não, esquece. isso. você acabou com a tua personalidade. É. Quem quiser subir no E acabou trem, com a sua cabeça também, né? exatamente, vai ser um prazer que você suba no trem, que você entenda Sim. qual é a minha preparação, o que eu faço. Se você não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Exatamente. Cabeça do trem. À vontade, fica à vontade aqui, tá Lá tudo pra certo. outra. E voltando ao assunto das fofocas. Eu sei que eu tenho alguns amigos também que são da mídia e tal. Eu sei que alguns já até ameaçaram outros fofoqueiros já. Eu sei que passam por isso. Você já sofreu algumas ameaças fortes, assim? Tem ameaça, principalmente ameaça de processo, e tá tudo bem. Se você quiser processar,
tá lá o tribunal, você pega teu belo advogado, junta toda a história. Eu não vou falar porque vai parecer afronta Sim. das duas pessoas que perderam agora para mim o processo. Cara, não tem problema, porque existe um negócio chamado liberdade de expressão. Ainda mais a pessoa sendo pública. Amigo, foi você que escolheu. Então você vai lá e você faz o que você quiser. Eu vou lá e trago a notícia e vou contar a história. Se você não gostou, vai lá e processa. Mas a maioria das vezes vocês ganham, né? Sim, porque eu tem até essa agora não questão. perdi nenhum. Eles E têm... acontece muito, assim, Cara, Não, pelo né? menos, ultimamente não tem vindo tanto. mas assim, sempre geralmente... tem um outro. Sempre. E a pessoa acha que eu tenho advogado. Amigo, você tem advogado, também tem Todo advogado. mundo tem, Aliás, todo mundo deveria ter um advogado. Sim, tem que Porque ter. muitas vezes você não tem tempo de ler o contrato todo, Não. as letras miúdas, Uhum. entendeu? E um contrato tá lá para servir ambas as partes, para ser um Sim. bom negócio para ambas as partes. Sim. Então todo mundo tinha que ter um bom advogado. É Sim. que culturalmente nós brasileiros não temos, Não né? tem, Você acha só que vai é só- procurar na bucha. Na hora Já que tá deu com o pepino, merda. Então, Sim. quando chega, Já chega, já tá no último minuto do segundo tempo, aí você caça. E a ameaça de tipo, vou te matar, vou te pegar, vou te bater. não, essa graças a Deus não teve. Não. Graças a Deus não teve. Tem umas ameaças que vêm pelo direct do Instagram. tipo mas de assim, fake, assim. De gente Ah. maluca que você nunca sabe o que é. Não dá pra saber. E também não dá pra achar que essas pessoas elas não são capazes de fazer Não pode o que elas estão menosprezar. prometendo. Sim. Entendeu? A Ana Hickman mesmo passou por isso, Sim. lá em Belo Horizonte. De stalker, né? Sim. Cara, você não sabe. E eu acho que é um risco também para celebridades ficar postando no momento Exato, eu falo aquilo pra- que elas estão Eu fazendo. falo pra ela a mesma coisa. Sim. Eu falo exatamente isso pra ela. Cara, espera um pouco, espera sair do lugar. Aí você Sai posta. do lugar. Isso, base. Falo pra ela. Entendeu? Porque É que a gente sempre acha que vive aqui e tal. não. Ai, vamos, né? E você não sabe aonde essas pessoas estão. Muitas vezes você tá na churrascaria, o maluco, tá do Lá no lado. o xalalá, o chupeta, ele tá do teu lado. É. Assim, né, do vizinho, que é suficiente para chegar até ali. E a gente não sabe que essas pessoas são São capazes. capazes. Porque o amor e o ódio, Tá junto. eles andam lado a lado. Sim. Se você tem uma pessoa que te odeia muito e tá assistindo esse podcast, pode ter certeza que em algum momento ela te amou. Ou ela te admira, ou alguma coisa. É que talvez você não retribuiu, e Não. aí essa pessoa... O hater, ele é sempre um fã enrostido. Sempre, É. sempre. Pra você se dar ao trabalho de falar alguma coisa pra alguém xingar, é porque Alguma a pessoa coisa realmente tem. significa alguma coisa pra você. É. Alguma coisa tem ali. Porque senão você nem liga. Você né? deixa passar batido. Sim. E, Thiago, eu aqui estando no papel da famosa, né? Eu sei como era antigamente, a gente tinha, tipo assim, pavor, sabe? Dos fofoqueiros e tal. E Não antigamente. precisava. Então, mas é que antes era pesado, no sentido de que a fofoca, eu acho que mexia mais com a questão da imagem. Hoje eu acho que tá mais tranquilo, porque, por exemplo, você foi vista com alguém, um novo relacionamento. Isso incomodava muito os famosos antes. E aí hoje é uma coisa que eu acho mais... É mais leve. Hoje as pessoas mesmo... Eles fazem de propósito pra aparecer. E eu acho que até agora o negócio de gravidez se respeita, né? Que é o que deveria. Então, e antes se não, respeitar né? muito. Antes soltavam os furos. Mas imagina, tu tava grávida, o cara, Juju tá grávida. Não, cara, mas é a minha liberdade. É. Quem tem que falar que tô grávida ou não sou eu, meu marido. Não é você, fofoqueiro. Como é que Sim. você vai entrar na minha vida? Ou então, cara, por exemplo, agora, quando o Faustão foi internado no Einstein pela primeira vez, eu tinha o furo todinho. Porque eu tinha uma pessoa que tava lá e falou, Thiago, o Faustão tá internado aqui no Einstein, o Faustão tá com problema de saúde, ele tá com problema Passa nos a ficha rins. toda. Passou tudinho. Uhum. Mas aí eu falei, putz, cara, é um direito meu? Não é um direito Você meu. não sabe até É, que ponto ele foda. quer divulgar sobre a questão de saúde. Cara, e é ele tem microfone, ele sabe falar, ele é jornalista também. E, cara, não é uma questão de o Faustão tá ficando com a pessoa. O Faustão tá passando por um momento respeito também, né? delicadíssimo respeito. de Uhum. saúde. E que, cara, beleza, tá tudo certo. Caiu no meu colo. Do mesmo jeito que caiu essa, Vai cair outras outras vão coisas, cair né? e tá tudo certo. Sim, e aí, olha só, uma coisa que eu sei, eu nunca cheguei a descobrir perto de mim, mas a maioria dos famosos tem as pessoas mais próximas são aquelas que passam as informações para os jornalistas como ele. Tem uns que Mas passam. eles ganham? Não ganha. Não. Não ganha. Passa por passar, E né? assim, Por- eu não posso falar, Baza, Sim. que eu sou a Fala régua por do você, mundo. sim. É. Porque, claro que deve ter gente Sim, que cobra, que Sim, recebe sim, é. mas pra mim não faz sentido.
Entendeu? Porque assim, geralmente quando vem desse jeito, de gente muito pertinho assim, é que tem uma publicidade que vai acontecer, é que tem uma ação de marketing. Ou, por exemplo, Tá. a Juliana tá comigo, é uma pessoa próxima, ela não gosta de mim. Aí quer soltar alguma notícia pra dar um... Mas já aconteceu Normalmente comigo. acho que é em relação a isso, né? O primo de um famoso, ele não gostava da namorada do Dele. primo dele. Ah. Porque ela travava ele, porque ela não entendia, galã da Globo, e precisava fazer as presenças VIP, precisava ter o tempo de tirar foto. Ele era ciumento. E ela era ciumenta. E ele me passava, mano, todas as Detalhe. coordenadas. Todas Cada as briga. coordenadas. Até que no momento que eles separaram, ele passou também. Tiago, ó, separou, pode falar, pode dar, ninguém deu. O término aconteceu assim, Se assim, deu a assim. exclusiva. Entendeu? E beleza. Porque é difícil. As pessoas elas precisam entender que namorar um famoso ou namorar uma famosa é uma bucha sem fim. Eu, assim, Ela hoje. quando eu comecei com ela, a gente postou a primeira foto. Não, nem postamos foto. Foi um story que a galera já Você caçou, viu postou que era o eu. story da gente, Aí já começou a ser um monte de lugar. Da gente, né? Você tava de costas, mas a Isso. galera viu por causa da Mas tatuagem. também não dá pra não. Ô, Juju, você de costa é de frente, é a mesma Então, coisa. Não, mas só nuca, assim. Deu pra ver alguma É. tatuagem, alguma coisa que foi. E aí, não, foi o Vini postou a foto nossa no barco. Ah, o isso. Mazini, a gente tá de casal na foto. Foram caçar no Instagram do amigo meu a foto. Aí começou a ser um monte de lugar. Aí eu lembro que eu tinha acabado de acordar no dia. Aí eu abri meu Instagram. Eu tinha uma quantidade significativa de seguidor, mas não um engajamento assim. Eu lembro que eu abri o Instagram assim, eu passei pro lado do meu direct, tava travado. Falei, meu, que isso? Um monte de marcação, um monte de seguidor. Eu passava, atualizava, truf. Eu entrava no direct, nossa, era fake xingando, era elogiando, era ameaçando, É de era tudo, não sei o quê. é de tudo. Ela falando coisa dela. Meu Deus do céu, se eu parasse para olhar ali, ler e dar importância, foi o que você falou. Tá Então, e aí eu até falei pra ele na época, assim, Nem vê, eu tive medo, porque a gente tem medo de você perder um relacionamento bom por conta disso, porque, como você falou, não é todo mundo que tem cabeça. Não, dá uma assustada. Então ele poderia ali falar, nossa, não quero isso não. E Não, dá uma Esse assustada. preço eu não quero pagar. Privacidade zero, dá uma assustada. Esse preço eu não quero pagar. No começo dá uma assustada. E aí, chega uma hora, por exemplo, você vai num restaurante, você quer almoçar, você quer jantar, 1 hora é suficiente, né? Você vai lá comer, tal, não sei o quê. Você vai com uma pessoa famosa, nunca vai ser 1 hora. Você vai no mercado, nunca vai ser 1 hora. E aí, por quê? Porque aquela pessoa que está te encontrando possivelmente não vai te encontrar de Eu novo. sempre penso isso. Aí vem aquela história de você tratar e entrar na mesma vibe da pessoa, porque você é tão familiar para ela que ela quer que você troque ideia. E aí, como é que foi o teu almoço? Mas você tá comendo? Nossa, seu shape tá legal. E ela espera isso de você. E aí hoje ele também já passa por isso, porque ele acabou ficando mais conhecido também por mim, né? E principalmente no mundo fitness. Então, assim, tem vezes que a gente vai nos lugares e os caras falam só com ele, sabe? Tipo, que legal, tal, sou seu fã, né? Tipo, admiro o atleta, tal. Então, ele, com o tempo, ele também foi entrando nisso. Mas eu tive esse medo de, tipo, nossa, será que ele vai segurar, assim, sabe? Será que vai até aguentar? em lugar público, por exemplo, vai ser pra jantar, igual você falou, almoçar, tá em público, tem mesa perto, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Claro. Porque nem a Juliana, ela chega num lugar, ela não enxerga nada. Eu tenho mania de chegar num lugar e já captar Ele tudo. observa, Eu já bato, eu já vejo tudo. E a gente tá falando de relacionamento, até um relacionamento agora que as pessoas estão colocando na balança do que vale ou não vale, e ele precisou se manifestar, é do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu vi alguma coisa. que ele postou. Cara, porque acontece, tem uma pessoa que tá perseguindo a doutora Renata, que é a esposa dele, e tá ameaçando e falando barbaridades para ela. Cara, pensa. Só que isso, ela não é uma famosa. Se você joga isso no famoso, o famoso tipo, não, nem mais liga. um, entra na fila. Isso. Entendeu? Mas pra uma pessoa que não tá acostumada com esse tipo de coisa, porque hoje se aproximou muito. Eu vi o Reels dele, mas eu não parei pra ver. Era isso? Era isso. E aí eu falei na televisão, ele até mandou um direct pra mim falando, Thiago, você foi na veia, você matou direitinho o que é. Porque eu não vou me importar. Mas ela, uma médica que não tá acostumada com isso, cara, é pesado. Sim. E numa dessa, ela vira a cabeça, fala, o que eu tô fazendo aqui? Não quero mais. A pessoa perde alguém que ama. De verdade. E com 89 anos. Então, é mais complicado ainda. Então, assim, hoje as pessoas elas não conseguem, quem tem uma rede social, ela não consegue entender
o poder que ela tem na mão. Exato. Porque antigamente, quando é que você ia falar com o Carlos Alberto de Nóbrega? Quando é que você ia falar com o seu artista predileto? Ali você vai falar... E, Thiago, sabe o que é muito doido? A Juliana, eu tô pegando esse costume também. A Juliana, tudo que sai sobre ela, não lê os comentários. Não eu tô lê. pegando essa mania também de não ler. Não dá pra A ler. galera, Eu tô não, a nessa. galera esquece que eles estão comentando ali e a pessoa que eles estão xingando, falando qualquer coisa, pode ler aquele comentário. A galera perdeu a noção. Eles imaginam que eles estão comentando numa roda de amigos ali, tipo... Que não vai É muito ninguém louco. vai ler, Às ninguém vezes vai se eu leio uns ofender. comentários e falo, meu, que isso, velho? Tá falando da pessoa. A pessoa vai entrar aqui e ver. É maldade, tem Tipo, maldade. é muito doido. Então a internet, assim, igual você falou, tem os prós e os contras. Eu sou contra muita coisa. Eu acho que a internet dá poder a qualquer um. E isso é. Tinha que ser igual tirar de carta pra dirigir, tinha que fazer um teste antes pra ver se você tá propício pra poder ter rede social, porque é difícil. Você acaba. Todos os famosos hoje é meio tchan da cabeça, porque não aguenta a pressão, quem é muito famoso. Você vê que eles acabam largando o primeiro, os forrozeiros aí. Não, o é muito público doido, não O próprio aguenta. Lucas Luco, que é do meio de É, O vocês. ele Lucas tá treina sempre aqui, o Lucas aqui, é irmãozaço, meu, amigaço, ele treina ficou aqui. super mal. Entendeu? É. O Lucas Luco. Cara, você conversa olha pro muito, Lucas Luco, é. depois que ele virou famoso, eu só conheci ele famoso, eu não Sim. conheci ele antes da. Ele nunca foi feio. Ele era Nunca. bonito. Sempre foi um cara bonito. Aí o que acontece? Vem essas maldição de gente. Não, porque você tem queixo. Por que você tem que ter olho? Por que você tem É não sei o foda. quê? Aí a pessoa vai se entuchando de coisa. Sim. Dali a pouco, um belo dia, ela acorda, ela se olha no espelho, ela não se reconhece mais. É. A GK é um exemplo disso também. Eu não reconheci a GK lá no Teleton, que eu tava fazendo o Teleton. Sim. Aí passou um monte de gente, assim, eu olhei. Eu falei, mas quem é, gente? Ah, é a GK. Eu falei, não é a GK. Aí eu entrei na rede social dela, pra ver se era ela mesmo. É realmente a menina. Mas era outra. É. Era outra pessoa. Então tem que se tomar cuidado, porque tá aí pra melhorar. Mas você não pode ficar dando a tua vida na mão das outras pessoas. É, Se você tiver desse jeito, vai ter gente que vai te criticar agora. Se você tiver sempre vai com ter. Completamente, 2% de gordura, vão te criticar também. Se sim. você tiver gorda, roliça, vão falar, olha lá. Então assim, Sim. Exato. você tem que estar bem com você. Nunca vai agradar todo mundo. Isso é uma coisa que eu adotei pra minha vida, já tem, pelo menos aí uns 10 anos que eu comento com ele. Eu passei por coisas lá atrás em relação a isso com jornalismo e falarem, e era uma época que não tinha internet como é hoje, então assim, você não conseguia dar a sua resposta. Então era isso que mais te deixava assim, sabe? Aquela coisa de injustiça e tal. Então, com o passar do tempo, quando entrou a internet, tanto internet quanto entrevista, ou saiu uma matéria de alguma coisa, eu parei de ler completamente os comentários. Não vejo, não sei se estão falando bem, se estão falando mal. Eu só vejo as minhas redes, porque ali eu tenho uma comunidade Claro. que gosta de mim. E eu acho que isso faz bem pra mim, eu não preciso ficar vendo aquilo que vai me deixar pra baixo. Porque por mais que a gente seja calejado, em algum momento Dá uma machuca. mexida assim. E às Sabe? vezes, Juju, vou falar do lado de cá, como jornalista. Às vezes, o mínimo que a gente aprende na faculdade é buscar o outro lado para ter a versão. Uhum. Só que o que acontece? Eu não tenho teu telefone, então eu chego no teu assessor. Ah, mas aí eu vou travar porque ela tem uma presença VIP para fazer em Fortaleza, ela tem não sei o quê, e nunca vai... Você até queria, e você acha que as pessoas não te procuraram, Tem que ficar mas a sabendo. gente te procurou. Foi alguém que estava perto de você Travou, que é. te travou, Sim. porque tem interesses comerciais Uhum. maiores do que ao invés de Seu pronunciamento. resolver o seu pronunciamento, porque aquele zum vai te vender, além de Fortaleza, vai te vender para outra cidade do Sim. interior, e você já aproveita que está ali e faz outro. Sim. Então, assim, muitas vezes, vocês, artistas, são manipulados por assessores e nem sabem, porque você acha que ele está defendendo os seus interesses e, no fundo, ele está defendendo os interesses dele, É porque o assessor vai olhar pro... pro negócio Não dele. faz E nem- você é mais um produto Não, na a gente é um prateleira dele. produto, a gente é um produto, a gente tem essa noção. E uma coisa que as pessoas que estão fora, né, do meio da mídia, né, a gente tem a convivência, por mais que a gente não conheça pessoalmente muita gente dos famosos, a gente sabe quem é quem e tal. Tem os bastidores Os ali, bastidores e os bastidores dos famosos é uma coisa que eu falo. Se as pessoas soubessem das coisas que são
falsas e das mentiras e das coisas inventadas, de separação fake, de tipo, tanta Casa coisa é fake, casa em Alphaville. O cara pegou uma casa alugada em Alphaville. Aí chega lá e vai sair pra revista não sei o quê. Aí fulano mostra Comprou sua mansão. Aí tá lá a foto, o porta-retrato da pessoa, a família feliz, levou umas camisetas, levou pra fazer o closet. É tudo golpe, só pagou pra estar naquele dia, a pessoa tá morando no lugar. Pega o carro emprestado da pessoa, de outra pessoa, do empresário que é cheio da grana, fala, comprou, pra mostrar, pra embalar. Só que isso é um negócio que cada vez mais, eu sei que engaja, Se engaja. mas isso é por isso que essas pessoas ficam nessa depressão. Porque numa hora você tá falando na revista que eu tenho tudo, aí acabou a Vai pra revista, eu vou pra casa, minha realidade, é totalmente diferente. Entendeu? Pessoal das bandas de forró do Nordeste e tal, não sei o quê, cara, eles são assalariados. Enquanto se vende aqueles shows 200, 300 mil reais para as prefeituras, para os lugares, eles ganham 5 mil por mês. Entendeu? E faz show quase todo dia, sexta, sábado e domingo, aquelas bandas famosonas. Sim. Entendeu? Não é errado, eu não estou falando que está errado. Mas eu estou falando que eles são colocados numa realidade que não é a deles. E é por isso que a cabeça pira. Sim. Cara, como é que eu tô aqui sendo recebido, sendo paparicado, tô nesse hotel lindo, Endeusado, maravilhoso, Tô conhecido. e chega na hora H, não sou. Banda de axé cansou de ser desse jeito. Eu não tô falando que os empresários estão errados, mas o lance é que ali tem um ser humano. É. E esse ser humano, ele vive dia após dia. Ele quer fazer a diferença na vida dos familiares, Sim. ele quer fazer a diferença na vida dele também. Como é que você fala que ele tem isso e não tem? Então, essas coisas todas vão mexendo com o psicológico e cada vez mais... Mas isso é internet, tudo é internet, né? Falando em internet, você acha que a atualidade agora, a vinda das páginas de fofoca, atrapalhou ou atrapalha vocês, jornalistas desse Olha, segmento, ou não? Eu acho... Porque assim, todas, isso eu falo todas, tá? Todas as páginas de fofoca, as maiores, são pagas para postarem lá. Qualquer um pode aparecer lá, que é só pagar que aparece. Sim. E você acha que isso acabou atrapalhando o seu trabalho? Então, mas aí você tem que ver o que é um jornalista profissional e o que é uma página de fofoca, tá? Porque a galera fica mais tempo na internet, né? Sim, e Exato. assim, mas conta pra mim quem é o Choquei. Ele tem cara? Sim. Quem é o Alfinetei? É, Eu não, sigo todos não. eles. Eles não E dão muitos a cara. Não tem a né? validação ali, né? Não tem o... E muitos são relevantes. Gosto, fico informado, sigo. Acho que eles fazem um bom trabalho, mas eles não vieram pelo lastro profissional. Eles não se profissionalizaram. E é importante que você tenha isso, porque senão vira um balcão de anúncios. Sim. Que não é errado, é um primeira mão. Lembra que tinha o Primeira Mão, o jornal Sim. Primeira Mão, que você ia comprar um carro, você não é, porque você Ele é novo. não, Quantos anos ele você não tem? é. 29. Você é baby. Ele não sabe. É, mas eu, primeira mão, eu vou comprar meu carro, olha lá, o diretor de TV lembra da história, eu vou comprar o Atari, vamos lá no primeira mão ver se tem um usadinho novo e tal. Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ser só anúncio, porque o primeira mão era um grande classificado de anúncios, então tinha carro, Fiat, Volks, e aí você ia procurando, nós temos um Fiat 147, nossa, esse Fusquinha aqui deve ser lindo, deixa eu ligar, não tinha foto, não tinha nada. E você tinha ali um grande classificado. O pessoal das páginas de fofoca, eles entenderam que fofoca é um grande conteúdo, que é um conteúdo relevante, eles fizeram essa história. Só que eles entraram com a mente do primeira mão, de ter um monte de classificados ali, mas ele precisa ter alguma coisa. Então ele vai colocar fofoca e no meio do caminho ele coloca essas páginas de Sim. fofoca. Eu acho, na verdade, uma furada você, a menos que você tenha um lançamento de um produto, beleza. Agora, uma furada, o cara tentar fazer fama ali. É mais fácil ele buscar um conteúdo relevante. Não, mas ó, vou te falar, tem gente que muita conseguiu. gente que faz, que conseguiu. fez a fama através disso, das páginas Pagando de fofoca. forte, é. E, inclusive, o que muita gente não sabe, que acompanha e tal, pessoas bem famosas, bem grandes, pagam diariamente para estar ali. Tem um negócio que chama banca digital, que eu acho que vocês devem saber o que é. É uma empresa chamada Mindy, que Sim, cuida Mindy, dessas aham. bancas digital. É uma empresa até, parece que muito conceituada. E tem um monte dessas páginas. Então você chega lá e faz um negócio com eles. Combo. Faz o combo, não sei o quê. Não pode falar das coisas, né? Combo whey protein com creatina e tal, não sei o quê. Pumba. Aí você faz o combo e vai.
Eu acho que tudo que as marcas buscam é visibilidade. Se essas páginas têm visibilidade, beleza. Agora, o importante é uma história que se constrói, que é credibilidade. Uhum. Quem está segurando o seu produto? Quem está falando essa história? Da onde saiu essa... Entendeu? Porque, amigo, não dá. Você não vê no jornal falando assim, ó, saiu no Choquei, de acordo com a página Choquei. Verdade, é. Você, entendeu? Então, a credibilidade, se você só quiser visibilidade, só que aí entenda que você também tem que ser um bom produto. Sim. Porque se você não tiver nada o que mostrar, amigo, é só mais um post no meio daquela multidão que aconteceu. O povo vai estar te xingando nos comentários. E tá tudo certo, entendeu? Porque o povo queria, na verdade, fofoca. Ele não Sim. queria ver que você segurando, sei lá, um supino, alguma coisa, Sim. fazendo uma coisa diferente. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu valor. Precisa ver o que você está querendo, Você tá buscando. o que você está buscando. Sim. Ó, Thiago, eu separei aqui algumas perguntinhas interessantes. Vamos. Porque a gente Antes, quer antes, saber. antes eu queria voltar antes do... das Você citou do Cauã Raymond, eu vi por cima lá. Não, pera, eu vou fazer. Olha como vocês são muito para. fofoqueiros. Para. Vocês são É muito que ele Antes de citou- entrar na fofoca. É o casal mais fofoqueiro do Faz- a gente é fitness. fofoqueiro, Eu gostei Fala do disso. nosso parceiro, pra segurar a audiência, vai. Ó. Nosso parceiro número 1 do podcast, a Soldiers Nutrition, a marca com o melhor custo-benefício no mercado, pessoal. Proteína concentrada, 1 kg de whey, tá? 1 kg de whey, 40 gramas de proteína por dose, usando o nosso cupom BAJU no site. Esse whey aqui de 1 kg, tá? Tem vários. Esse sabor aqui é de chocolate, mas tem vários. É Cookies, muito gostoso, morango, gente. beijinho, é uma variedade tremenda de sabores. Ele sai por R$125 com o nosso cupom no site. E além das proteínas, então, ó, tem outro lançamento aqui, a isolada. Essa aqui é 0 carboidrato e 0 gordura, e mesmo assim ela não é rala, ela é bem saborosa. Esse sabor aqui é o torta de limão. Tem vários outros sabores. O de maracujá é o meu favorito e o da Juliana também, né? Além disso, é bom que é pra a marca... quem tá querendo perder peso, não quer ganhar muito peso, ele é bom Pra porque quem tá em tem menos dieta calorias. de perda de peso, ele é 0 carboidrato Sim. e 0 gordura. Então, você que tá em emagrecimento aí, escolha o whey isolado, certo? E a creatina número 1 do mercado, 100% de aprovação do laudo. No site da Soldiers você encontra a creatina de 150 gramas até a de 1 kg. A de 1 kg, Essa que tá grandona aqui, aí. ó, do tamanho da proteína, do tamanho do whey. Essa de 1 kg aqui, ela dura praticamente o ano inteiro. Ela sai por R$155 utilizando o cupom BAJU lá no site. Então, corre lá, tem pré-treino, tem glutamina de 1 kg também, tem barrinha de Tem proteína. Corre lá e utiliza o nosso cupom e já faz seu estoque do mês, E certo? tem o QR Code aí na tela pra vocês, galera. Exato. Voltando Ó, aqui, entra na fofoca agora, vai. você citou o Cauã Raymond. Eu vi por cima, eu vi que tá saindo bastante isso daí. Parece que a atriz reclamou que o cara tem CC. Como é que. A Ó, Bela primeiro, Campos. ó, antes de você falar, essa história toda tá me cheirando marketing pra galera assistir a novela. O Então, que você acha? eu acho que não. Porque, na verdade, tem aparecido algumas coisas de outras pessoas que teriam reclamado também. E por conta da força que o Cauã tem, pelo tempo de casa e pelo... Sempre um cara muito gentil, essa história foi passando como, foi um desentendimento de novela. O que eu acho de tudo isso? Que eu acho que muita coisa a mais vai vir. Porque quando você vai para o compliance de qualquer lugar, não é para falar do CC, né, irmão? Porque senão cada academia tem um compliance. Porque o que tem de gente que esquece do mais importante, que é o É o melhor desodorante. pré-treino que tem. Eu falo pra. A galera vem perguntar qual que é o melhor Isso. pré-treino. Eu falo desodorante. Tem muita gente que esquece de usar. Toda academia tem um compliance. Então, para mim, ainda essas acusações do cara não escovar o dente depois de fazer as refeições e ir para uma cena de beijo, para mim, parece coisa de quinta série C. Né? Entendeu? Isso é bobo, Sabe, vai. não, é que é Mulher soltar inconcebível. isso aí, É inconcebível. Não é um negócio que você fala assim, não, gente, não dá para tomar um vulto desse tamanho. Sim. Não é. Então, assim, o que está sendo falado sobre o Cauã? Que ele é um péssimo colega de trabalho, que ele exige muito dos outros, e quando chega na hora dele, por exemplo, exigir que o texto esteja decorado, que seja, mas que ele dirija a cena, mesmo tendo um outro diretor. Tá. Que ele interfere. Isso pode ser uma coisa. É. Entendeu? Porque aí já não... E que ele não é um colega de trabalho amistoso. Ele sempre tem aquela história de deixar Não as pessoas quer. que estão começando, tem que
teoricamente, sofrer na mão dele. Tipo a Suzana Vieira. Não tenho tempo para quem não tenho paciência para quem tá começando. Mas agora, você vem falar que o cara... Eu acho que encontrei o Cauã umas 3, 4 vezes. Cara, sempre foi muito gente boa. Isso não significa que a pessoa é escrota ou não. Isso, porque no lançamento de novela, no Ele lançamento de hora, produto, vai ser a muita melhor coisa. versão dele. vai ser a melhor né? versão. Até porque ele está sendo pago Isso. para estar ali. É. Então ele não vai ser uma pessoa. Mas o que me estranha é que todo esse tempo de carreira, e eu não estou defendendo aqui o Cauã, é que não apareceu absolutamente nada dele em relação a isso. Se é uma coisa que vem há muito tempo, isso a Globo já teria. Por mais que a Globo queira o Cauã, mas do mesmo jeito tem o Cauã, tem tem um monte de galã. Mas eu tô te falando, isso tá me cheirando marketing, que a Globo já entendeu que se soltar várias coisinhas assim na internet, isso atrai o público pra TV, que já não é mais o mesmo de antes. Exato. Sim. Principalmente pra novela. né? Exatamente. Então, mas você sabe que eles tinham gravações que foram canceladas lá no Aterro do Flamengo. Essa do Aterro do Flamengo aconteceu, mas colocaram figurantes. Então, aí, e teve também 15 cenas que eles gravariam e também foi cancelado. Então, isso, hoje, as TVs, elas têm uma frente muito pequena de capítulos. Antigamente era bastante, muito né? maior. Isso vai complicar. Então, parece que hoje iam ter gravações, eu não sei ainda se eles conseguiram concretizar essas gravações, que aí era feita até pelo diretor de núcleo da novela. Ele desceria para dirigir pessoalmente a Bela Campos e o Cauã. Porque, cara, eles são um casal. Eles vão ter química. Eles vão rolar na cama. Eles vão ter que se beijar. Depois que a mulher já falou isso aí, pô. E É, aí? então. O Cauã pediu para sair da novela. Ele pediu Isso é pra sair. verdade? Ele pediu para sair da novela. Falou, não, para mim... Gente, porque essa... Mas sacanagem ela chegar e soltar um negócio desse, né? Assim. Não, pô. mas então... Depende Mas dele também. De por como ele isso é, que eu tô né? falando, Baza, que tem mais coisa aí no Sim. meio dessa história. Isso que a gente tá falando parece discussão do pré-primário É, do idiotice. pequeno mundo. Idiotice, exato. Mas aí pode entrar em outra esfera. Que a gente não sabe o que ainda aconteceu. E também pode ter a ver com aquilo que as ex falaram. Isso, de relacionamentos Isso. tóxicos, de pessoa que tem que ser tudo do jeito dele. Porque às vezes elas falam, mas elas também não colocam o nome. A Grazi Massafera, ela entra, ela fala, mas ela não coloca, que a é Mariana o Cauã. também. Entendeu? Então, eu acho que é importante. E uma hora, teve uma das namoradas dele que falou, e eu falei até isso na TV Gazeta. Eu falei, gente, não é que vocês não quiseram ouvir. Você falou pra quem? Qual foi o jornalista que você procurou? Por que a gente não gostaria de ouvir você? Você tá mentindo? Não tem por que não te escutar. Então, assim, não acha também que a internet é o tribunal do mundo. Porque se você não falou, e se você não colocou o nome, e se você não procurou um jornalista para dar o nome aos bois, cara, aí agora a gente começa a entender que deve ser ali pro lado do Cauã, porque todas as ex-namoradas estão falando dele. Sim. Que não gostava, que ele gostava do relacionamento longe dos holofotes, que ele tinha problema com lance de alimentação. A gente percebe na rede social dele que ele tem uma alimentação muito regrada De mesmo. Tá crítica físico do bom corpo. também, é. Crítica do corpo, já falaram, a Grazi falou que ela se sentiu uma fase muito criticada fisicamente, que isso deixou ela para baixo e tal. Não, mais uma vez, a gente não sabe se foi sobre ele, né? Mas eles dão... Dá a entender, né? Porque tudo no mesmo momento, pessoas que se relacionavam com o Cauã e agora estão falando. Quem vai ser a primeira que vai levantar a mão e falar assim, olha, ele me proibia de comer isso porque ele queria que meu abdômen fosse tanquinho. Mas se for assim, aí a gente teria a mesma coisa, né? Aí eu já tava preso. Por Porque, quê? Ele gente... faz isso? Não, mas Então, uma vez eu postei um vídeo no TikTok dele falando... porque você vai comer tudo isso, não sei o quê. E ele tava fazendo a minha dieta para o carnaval. Então, assim, ele tem que controlar o que eu tô fazendo ali, porque é ele que tá montando o meu corpo, né? E aí... O pessoal começou a falar um monte. Sou abusivo, você tem que comer o que você quiser, ele não pode fazer isso com você. Aí eu até tirei os comentários, porque tudo tem um contexto, entendeu? A Juliana, ela é musa fitness número 1. Ela é conhecida pelo corpo, então ela tem que manter o corpo dela, é a imagem dela. Você não pode, aparecer Acabou. barrigudo. Exato, acabou. Você não pode ponto. aparecer pançudo. Porque Ela se é você aparecer referência. pançudo,
Você vai ouvir mais ainda, exato. A marca de suplemento não vai Não querer vai, te é seu patrocinar. trabalho, é sua imagem. Porque ninguém vai querer, olha, compra esse suplemento, olha o tamanho da minha pança. Exato. Não vai. Então, Acabou. Entendeu? É a mesma coisa eu. Então, ele que monta pra mim a dieta, que faz minha preparação em todas as fases do ano, tipo, principalmente no carnaval. Então, é ele, a equipe dele e tal. Então, a responsabilidade de dar tudo certo é dele. Então, aí se eu falo, não, se eu faço errado e tal, ele tá ali comigo, ele vai Tem me toda uma equipe corrigir. por trás, nutricionista. Posso te fazer uma como ele pergunta? tem um que corrige ele, o coach dele corrige corrige? ele. É americano, corrige. assim, E é assim, ó, não tem- ó, ali. Eu peso até sal, não tem, e se eu errar Você é... pesa sal? Ô, Thiago, você tem noção? Água, O tudo. coach dele é tão foda, que ele manda foto, manda vídeo. Se ele tiver feito isso aqui errado, o cara fala pra ele, você não fez o que eu mandei exatamente. O cara consegue ver. É. Então você imagina a cobrança. Não, mas é isso. Gente, e outra. Para ter o corpo extraordinário que vocês têm, porque vocês não têm um corpo normal. Sim, Aliás, o corpo de vocês está longe de ser normal. É um corpo extraordinário. sim. Você tem que fazer coisa que as pessoas não fazem. fazem. Exato. Que as pessoas normais não fazem. sim. E quem quiser ter esse corpo extraordinário, é esse preço que tem que pagar. É isso. Eu vou dar um Entendeu? exemplo, que na semana passada, eu postei um story brincando, foi num sábado. Porque assim, a Juliana, ela tem uma refeição livre na semana, ela come o que ela quiser na refeição livre. Come o que ela tem vontade. Agora ela tem 2, então é bem tranquilo. E a questão para ela de fazer dieta virou meio que um lifestyle. Para ela é igual acordar e escovar os dentes, é uma obrigação. A gente já Não tá é mais acostumado, uma né? obrigação, é algo que é natural. E eu postei brincando, porque na quinta-feira ela saiu para almoçar com a mãe dela, no japonês. Aí na sexta ela comeu um lanchinho e no sábado ela tava comendo O ovo, O chocolate, o ovo de Páscoa. Que deve Foi ser antes. desse tamanho. Não, era ovo, Era um pedacinho. E eu postei uma história brincando. Falei, pessoal, a Juliana fica falando pra vocês faz dieta, ó, quinta-feira ela comeu japonês, sexta comeu lanche e hoje tá comendo ovo de Páscoa. Postei brincando assim. E a galera vendo no meu direct, toma. Nossa, mas você é abusivo, daqui a pouco tá batendo nela. Nossa, não sou... Meu, mas não é uma ou duas, é um monte. Então, mas gente... É muito doido. Aí você vai entrar no perfil da pessoa e você entende. Fala, não tem noção nenhuma. Eu acho que a pessoa, para entender vocês, primeiro tem que entender o lifestyle Tem de que ter a vocês. básica noção do Qual é o seu business? É a mesma coisa você chegar para um jornalista, ele precisa saber conjugar os verbos e falar pelo menos o português corretamente. É o Pra mínimo. saber escrever, pelo menos. Entendeu? Vocês trabalham com o quê? Com o corpo. Exatamente. Entendeu? É. Vocês trabalham com o corpo de vocês. Tem que estar sempre acima da média. Se tiver na média, muito obrigado. Não vou ser eu. É. 80% do corpo que a gente tem por conta da dieta. Se começar a errar na dieta, o corpo vai mudar. Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas elas precisam entender, que vocês estão... E quando as pessoas também pensam em musculação, os sedentários, fica tranquilo, não vai ficar desse jeito. Não, Entendeu? não corre o risco. É igual a Eu não mulherada. quero. Eu não quero treinar superior porque eu não quero Vou ficar com ficar braço de forte. homem. Eu não quero Mas- ficar igual a Juju Salimene daquele tamanho. É que eu Amor, fiquei por acidente. É, Oi. tropecei. Pegou no halter e acordou assim. Então, assim, gente, calma. E Não é quando as assim. pessoas também entenderem que musculação não é opcional, Deixa mais tá tudo gelado. lindo e maravilhoso. Porque não é opcional. Né? A Na musculação. verdade, a musculação não é opcional, porém a atividade física é obrigação. Se a pessoa tem um mínimo de responsabilidade e noção, ela vai fazer atividade física por conta que o corpo dela é o templo dela. Então ela precisa fazer uma atividade física se ela quer viver bem quando estiver mais velha. E isso, você quer ter a Você quer liberdade. sobreviver. Quando você tiver setentinha, que você não precisar de ninguém ficar Levantar te do sofá ajudando. sozinha, É andar. isso. Exato. E é isso que a gente quer. Então, assim, Não ter um infarto novinho. fiquem Exato. tranquilos. Não vai ficar desse tamanho. Não vai ficar. Pode ir na academia de não boinha. corre o risco. Só se quiser, Não corre muito, esse só se risco. quiser muito. Tem que querer muito, viu? Mas muito. Ô, Thiago, ó, mais aqui algumas perguntas que a gente quer as fofocas, né? Já que ele veio aqui. Ele Eu tem querendo sair das ele fofocas, tem- vocês vão. Não, Pode ir, você vai. tem que trazer furos pra gente, Vai. ó. Uma pessoa que eu vou confessar agora, que a gente vive compartilhando Reels e a gente dá um pouco de risada, é o Davi. Puta. Não, Que não, era mas do Big não, Brother. não, velho. Cê- Ó, cê desculpa, acha que- olha, desculpa se você tá assistindo, você gosta dele. Eu não aguento. Olha o Gente, o Davi. Ele me enganou. Meu Deus Então, do ele céu. não enganou Ele a não me enganou gente. desde Ele o me começo. enganou. Ele Eu não postei no meu enganou a Instagram na gente, época, não. me xingaram. Eu falei, esse moleque não me engana, é personagem. Bazar. O brasileiro é idiota. Eu postava isso. Eu tinha que ter Lembra? ido mais no bairro que você frequentava. Você A minha nasceu na parte Zona do- Leste e você não tem a maldade em si, não não. tem a malandragem, tá vendo? Eu vacilei. Na hora que eu vi ele
lá arrumando a casa, cozinhando. Oh, para, meu Então, amigo. e falando da mulher, falando da minha mulher, esposa, ô. Minha Lulu, ele falava minha Lulu. E você sabe que era um carnaval que eu tava lá em Salvador e eu fui lá conhecer a história. Porque, pô, jornalista, amigão. Ah, você foi caçar. Cara, eu fui lá conhecer a história. Então eu fui até a Mani, que é uma mulher muito decente, batalhadora, trabalhadora. Ela parece ser bem Tem- querida, né? O que acontece? Como eles se conheceram? Ela tinha não é trailer, é como se fosse uma banquinha de jornal, mas bem miudinha, É de comida, né? de comida, que Sim. vendia... Que Um vendia food truck. food truck é muito Food chique. truck é não. chique, tá. Era uma, É era uma uma barraquinha. vendinha, uma barraquinha. Uma tá. barraquinha De lanche. mesmo. Aham. E era até... O momento que eu fui, era uma barraquinha de lanche, mas assim, muito simples, sabe? Com Sim. com a geladeira de casa, com a chapinha desse tamanho. E como eles se conheceram? Ele serviu o exército, e na frente, quando você atravessa a rua, ali é um hospital do exército. Por ser um hospital do exército, tem que ter aquela galera que fica na frente lá. Sim. E ele era um desses que ficava lá na frente e comia na lanchonete dela. E aí, não, vem um misto, não sei o quê, uma tapioca e tal. E começou ali. Só que aí ele desistiu do exército e começou a trabalhar com ela. Ali na tá. lanchonete. Então ele trabalhava na chapa, aquela coisa toda. Eu não sei se ele desistiu ou se tem um tempo, enfim. Tá. Mas ele não continuou mais no exército. E começou a trabalhar com ela lá na chapa. Ela, com esforço, comprou um carrinho e colocou ele também para trabalhar no Uber. Pô. Porque se tiver muito fraco, você trabalha no Uber. Então o carro não era do Davi, Dela. era dela. Era dela esse carro que essa mulher fazia. Então, pro Davi, que morava, segundo a mãe dele, numa casa que mais chovia dentro do que fora, já tá ali. Já era maravilhoso. Já subiu 2, 3 degraus da vida e tá Sim. tudo sob controle. E fui conhecer e ela me mostrou o carro, eu vi o carro tava lá porque chegou o filho dela com o carro. Então assim, aí ele entra no Big Brother e eu falei, putz, cara, olha que legal. Porque eu ainda sou do tipo que a televisão transforma a vida das pessoas. Eu sonhava que o Gugu ia na minha casa. Eu falei pra ele, Gugu, tinha certeza que você ia lá na Rua Erval, lá no Belenzinho, e aí você não ia me achar, e você ia atravessar, você ia lá no colégio. Porque, cara, eu sempre fui apaixonado por televisão. Então eu acreditei que aquele cara, Era ele, é. eu me vi ali. E quando ele entrou e falou, putz, o meu desejo era estudar, e a gente sabe que não é todo mundo que tem a possibilidade de entrar numa faculdade e pagar. Sim, ainda mais de medicina que ele queria, né? Cara, o cara vem falar pra mim, eu falei, putz, é isso que acontece. Aí vai lá a Vanessa, entrega o negócio, ganhei essa faculdade, mas eu vou passar pra você. Eu falei, putz, Vanessa, até nem tava gostando de você no jogo, mas, cara, pelo que você fez, porque a Vanessa é muito gente boa aqui fora. Ela é Só super que no querida, jogo, é. sabe, não tava legal. Falei, putz, olha que legal, agora esse moleque vai ter a vida transformada. E foi me levando até o final. Falei, Você tá Davi, brincando. Davi. Mas de cara ele não me engolia. Eu já arrumei até briga na internet pra esse moleque. Amigo, quando ele meteu biruta na Ana Maria Não, Braga, esse dia foi surreal, falando né? que, ai não, estamos se Ele tá se conhecendo. Tomando um sorvetinho. E foi logo na saída, né? É, No dia seguinte, no de dia manhã. seguinte. Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, ó, foi completamente instruído ali a falar. Não tinha uma. Não era mulher. Aí chega advogado, chega mãe, Isso, tia, chega todo avó, mundo, parente, gente com quem você nunca falava. E falei, ih, amigão, se você falar que você vai ter que dividir. É. E eu espero que a Mani consiga os 50% que é de direito dela. Então não foi resolvido isso ainda? Não foi Tá na resolvido. justiça? Ah, eu Tá na achei que já justiça. tinha. Já teve um primeiro, É, já ela ganhou deu a primeira, ganho né? de causa É. pra ela, mas aí precisa ver quais são os valores. sim. Porque, amigão, é muito dinheiro. É. Porque se até aquele momento que ele saiu, ele vai dividir, ela vai levar 1,5 milhão. Só Além que, de outras coisas que ele ganhou Eu também, vou te né? falar, provavelmente esse moleque já torrou esse dinheiro já. amigo, já torrou. Parece que tá morando de aluguel. E aí, porque assim, o Meu lance, Deus. as pessoas acham que 3 milhões é muito dinheiro. Não. E realmente é muito Mas pra quem dinheiro. vem do zero, é pra ter uma vida, ponto. E aí, ô Baza, Comprar é um carrinho, uma casa, Planejamento ajudar seus também, familiares é. e você viver, Planejamento, ok. Investimento. Só que é uma coisa que eu defendo. A gente precisa ter, primeiro, que eu acho que a gente tinha que ter nas escolas, todas as Educação escolas finan- públicas e Exatamente. privadas, tinha que ter política. Sim. Pra gente não ser manipulado por políticos. Exatamente. Segundo, a gente tinha que ter educação financeira. É.
Porque, cara, com 3 milhões, realmente você consegue fazer muita coisa. Mas se você não tiver cabeça, tu vai assim, comprar ó. uma casa e vai comprar uma Porsche. Acabou. Acabou o dinheiro. Acabou. E aí Acabou. você banca como? Os custos. Acabou. Você não vai ajudar nem sua família. Acabou. Entendeu? Aí você compra. Isso aconteceu com a Suzana Alves, a tiazinha, no auge da Suzana Alves, que ela ganhou muito dinheiro e ela comprou coberturas e pra cacete. Eu acho que ela comprou umas 2, 3 coberturas. Só que quanto custa o condomínio de uma manutenção. É isso cobertura? que, é aí que eu ia Quanto chegar. custa Que nem a manutenção? Esse rapaz, ele ganhou 3 milhões. Ele saiu do Big Brother, ele, porra, é outro mundo pra ele tá se achando, e ele é hoje super famoso, ele é conhecido. É reconhecido. Então ele não vai querer morar em qualquer casinha. Porque tem que entendeu? manter- ele não manter a vai querer imagem, morar em qualquer casa, é. porque ele ganhou o Big Brother, ele é o Davi, ele vai querer morar numa casa bacana. Uma casinha bacana, não sei onde ele mora, não vai ser menos que 1 milhão. Aí já vai Exatamente. metade. Bem garimpado, né, amigo? Bem Exatamente, garimpado. bem, muito garimpado, bem, mas garimpado. muito bem, exato. Aí vai querer comprar um carrinho legal, aí vem pra manter a casa, aí vem PVA. Esquece, esse dinheiro é só pra casa, o rapaz que vem do zero é só pra manter a casa, comprar a casa, manter a casa. Carrinho, ajudar um pouquinho ali Tem que a continuar família o pé no e... chão, né? Exatamente. E ele não teve ajuda da família em relação a esses conselhos. É porque a família não tem estrutura. Não tem, não Você dá vê nem pra que- ocupar. É. Entendeu? A família não tem estrutura. A irmã dele escrevia tudo errado. Ele escreve Sim. tudo errado. Não. Entendeu? Aí você viu que ele não quis mais ir pra faculdade de Não medicina. quis estudar. Por quê? é. Falaram pra ele que tem que fazer o vestibular. Quando falou vestibular, entendeu? É. Mas é lógico que tem que fazer, né? Mas é que aí ele achou que ele ganhou a Ai, bolsa da lembrar. faculdade. Tô dentro. É que você já ganhou a cadeira ali, ó. A cadeira 37 Não. pode sentar que é sua. Então tem toda uma história que precisa se construir. Então eu lamento, porque o cometa Halley que passou na vida dele passa Não em 1 passa. milhão. Acabou. E não vai passar de novo. Não passa. Principalmente por conta do que ele fez. Mas você acha que não faltou um assessorzinho ali, Faltou. logo quando ele saiu ali segurando Faltou a bronca? um falou, assessor, vem cá, uma pessoa não boa. posta isso, não fala isso. Você vai ali, vai falar. Você acha que não faltou alguém ali? Mas faltou, mas é Teve fácil, essa pessoa, é mas fácil fez para cagada você. também. Não, é fácil para você que conhece como funciona o métier, é fácil para Juju, é fácil para mim que sei buscar essa pessoa. Mas pra uma pessoa que até 100 dias atrás fazia x-salada, você jura mesmo que ela sabe como é que funciona essa engrenagem? E outra, bebê, as pessoas que se aproximam dele, 99% vai ser interesse e não Sim. vai realmente querer guiar ele pelo caminho certo. Hoje eu estava com o Marcos Vinícius lá na televisão, que ele foi comentar o Big Brother e tal. Ele participou da última edição, que foi a edição que a Vanessa Camargo, que o Davi ganhou. Sim. E eu falei, ô Marcos, tem aquele monte de gente que fica na porta da Globo, doido para ser assessor de imprensa. Assessor de imprensa vai para a porta da Globo ou para a porta do hotel, que os Big Brother... Você já tem assessoria? Olha eu com fulano. Bumba, bumba, isso bumba, bumba. tem. E aí aquela pessoa, ela fala, é esse que vai me ajudar, porque eu, até semana passada, vendia calçado na loja. Eu era balconista. Não tenho noção de nada. Não tenho noção nenhuma, então vamos lá. Só que aí os caras fazem os contratos, 80% para Isso. você, 80% para você, assessor, e 20% para aquele cara. E amarra, porque eles não têm costume. E né? amarra por 10 anos. É. Bom, cara, o que acontece até com gente mais instruída, não precisa ser do Big Brother, Principalmente não. cantor. Cantor. Porque o cara, o empresário, ele tá certo. Ele vai investir em você Mas e ele ele vai quer o dele. transformar Retorno, um simples desconhecido num cara que vai tocar nas principais rádios do país, vai ser sucesso. Então você canta ali no botequinho. Ele vai te prometer 20%. Cara, 20% é muito De alguma mais coisa. do que você ganhava de nada. couvera ali no Exato. boteco. Sim. E aí você entra. Quando você percebe onde você entrou, você se arrepende. Aí quem tá errado é você. Exato. Porque você tinha instrução, você sabia o que tá ali. Do Davi, não. Ele foi tipo gaiata, era um chapeiro Foi. que ganhou 3 milhões e que tava na maior emissora do país. No reality mais assistido. Mas bobo não é, Perdeu né? a cabeça, né? Bobo não é, porque ele enganou o Brasil inteiro. Não, E me tava enganou. na cara dele que ele tava enganando. Eu olhava e ficava revoltado. Eu falava, meu, não é possível que ninguém tá vendo, que E esse as moleque aqui é meninas- As personagem. meninas foram super crucificadas, a Vanessa, a Yasmin, né? Isso, que elas estavam. Cara, elas tiveram a leitura da história, elas viram. Não, mas tava É na cilada cara, mesmo. é. Entendeu? Mas agora que eu sou seu amigo, agora eu vou te consultar do Big Brother. Posso torcer pra esse aqui? Eu torci pro Guilherme.
Esse Big Brother eu nem... Ele não viu esse. Eu torci a gente esse não pro viu. Fiquei Guilherme. sabendo ontem que foi a final, nem... Acho que foi o mais flopado da história. Foi esse o Big flop, Brother, né? o flop dos Flopado, flops. Mas eu não sei nem quem tava na final. Eu só assisti no começo por causa da Graciane, que é nossa amiga. Então, eu, né, super torci pra E eu ela. torci pra ela também. Mas aí ela se perdeu um pouco ali, teve uns problemas, né? E você sabe que agora você falou se perdeu, pode ser que ela te dê um follow, porque agora eu perdi um monte de amizade com esse Big Brother. Não, a Graça Com é super gente de amigo boa. meu. Sim. Porque assim, eles não entendem que a gente analisa o jogo. A gente não tá falando que a Gra é uma péssima pessoa. Não, ela é maravilhosa. Ela é gente boa Sim. pra caramba, mas o problema é que muitas vezes você não É consegue... um jogo ali, você não tem noção. E outra, você tá ali há várias semanas e tal, tipo, qualquer um fica pirado. Não é fácil, Ah, se eu assim. entro num negócio desse, eu saio preso dali. Eu brinco falo com pra ela. ele, não vai, não É? vai. Falo, se eu entrar num negócio desse, eu saio de camburão daí de dentro. Cara, você tem então tem que ir pra fazenda. Deus, Ô, Carelli, nada. chama ele. larga a mão. Chama o Baza pra ir na Eu vou ser fazenda. o Theo Becker 2 lá. Pra vou gente começar a ver berrar como é nos que- Ele seria o Theo Becker 2. O corpo vai ficar ruim? Fica... Não, não. o da não. Graciane... A cabeça não vai mudou ficar. nada. Eu vejo Não cada mudou uma, eu nada. falo, meu Deus, se eu tivesse aí dentro, eu dava... Nossa. É que Você é brigão? Ele não, tem não sou, mas não paciência. tem, é que eu... Você Eu é te- eu falo, sincerão. eu falo- Isso, é sincerão. Ele não tem eu vou mimimi. falar, eu vou começar aqui de fevereiro, eu falar que não dá bem, mas se estivesse no Big Brother, eu tinha sido preso. Eu ia Ele falar, fala. Eu ia falar tudo que, meu... Ô, Ó, você tá Dourado, fazendo por isso, favor, isso. põe ele na próxima edição. Faltou o Baza, porque se o Baza tivesse, a gente ia ter entretenimento. Você não tem É. Faltou noção. você, irmão. Mas hoje, o que eu te falo? O que acontece? Perdeu a graça Big Brother e Fazenda, por quê? Porque todo mundo tem medo hoje em dia É tudo De ser contido. cancelado. de ser cancelado. Isso. Então todo mundo que tá ali é um personagem. Isso. Não são eles mesmos. Isso. Porque eles não podem dar opinião. E realmente não pode dar opinião. Mas era tão legal antigamente. Exato. É, eu preferia antigamente. Que o Exato. povo gritava, xingava. Tem um vídeo. Tinha na que a gente- paneleira. Na época do alemão do Big Brother berrando lá, chamando a menina de Peidorréia. porca, peidor... É. A mina já chamando ele de não sei. Meu, aí é legal, porra. E cada um por. Meu. Mas não, qualquer Xingava coisinha que você mesmo, fala hoje em dia já vai às páginas. Gordofóbico! Homofóbico. Homofóbico! E eles vão tentando cavar. E Não vai teve nem a história, mas se grudar, grudou. E vai a Sim. turma da lacração. Aí entra assim, quem tá com medo de ser cancelado e quem entra pra tentar lacrar, né? Isso. Qualquer frasezinha, não, mas você. Meu, por que é isso que você tá falando? Só tô lá dentro e falo o que você tá falando, filha. Tá querendo desaparecer pra cá? Olha Eu, o pô, Diogo pelo no Big amor de Deus. Brother, Não, eu vou gente. preso, não posso entrar Ele no negócio não desse, pode de jeito nenhum. Eu fico doido, eu assisto, eu fico nervoso. Eu falo, meu Deus do céu. Ela vê, ela racha o bico. E o que você achou da campeã, da Renata? Você acha que ela vai... É a nova Amanda. É a nova Amanda, que é a cara do cara de sapato. Sim, sim. Não vai, Não. vai sair de nada pra lugar nenhum. Poxa, que triste, E, né? e não é prever na TV, posso até estar errado, espero estar errado, mas, cara, não mostrou personalidade, não mostrou merecimento para ganhar. Tanto é que, pelo voto do público, quem ganhou foi o Guilherme. Mas como tem essa história de torcida, que vale peso 2, peso 7, peso 8, como eu fugi da aula de matemática, eu não vou conseguir te Eu explicar, também não Ah, sei tem isso aí, esse não. negócio. ela Agora- ganhou o negócio da Eu torcida. não sei, tem esse Ah. negócio. Porque, ela teve, eu acho que 60% de voto de torcida. Mas no voto do povo, quem era para ganhar era o Guilherme. Mas como eles faziam uma média, aí saiu que ela foi a ganhadora. Eu acho que esse Big Brother flopou do início Do início até ao o fim. final. Mas Sim, é daqui pra foi. pior, porque realmente, o que tá acontecendo? Principalmente na edição do Davi. Algumas antes já também, mas a do Davi foi a principal. Nenhum famoso mais quer entrar no Big Brother, porque sabe se entrar vai se ferrar. É. É que, Todos na se verdade, ferram. ou Vão se vai, ferrar. Porque vai o que se dar muito acontece? bem, ou O vai se público ferrar, vai né? contra. Vai. Porque o cara já é famoso. O cara vai sempre pro mais fraco. E olha o Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, eu acho que ele foi impecável. Ele Sim. conseguiu dobrar todo mundo no jogo, Exato. porque é isso que você tem que fazer. Exatamente. Mas de forma legítima, não mentindo. Não sendo Ele- falso, inventando uma história. É. Ele tinha o Nem traquejo se fazendo dele de coitado. e foi fazendo a história acontecer. Na hora do Ganhou o ao Big vivo, Brother. ele... É, No ao vivo, ele ia lá, descascava, ele brilhava e ele tinha boa memória. sim. Ah, porque ele fez coach. Ué, azar de quem não De fez, quem não fez, sorte é. de quem fez. São as habilidades de cada um, né? Ele Sim. tinha raciocínio lógico, ele sabia pontuar, Rápido. ele olhava no seu olho e acabava com você. Gol. Esse aqui é assim, viu? Ó. Memória, ó. Você tem, Ele Paz? tem, ele sabe. Se você falou uma coisa pra ele, ó, por isso que eu falo, ele se daria Cumpra-se. muito bem. É, ele ia se dá muito bem Cara, no eu jogo vou desse. torcer pra galera te chamar e Não, porque mas você não top. vou fazer, não vou. Ele Não não vou. vai, Fazenda não, Deus. Big Brother eu vou, Fazenda não, Fazenda eu corro. Mas é isso, tipo, as pessoas não conseguem enrolar ele, não. Porque ele vai e pega, puxa lá, ó. Mas você falou isso. Aí você fica.
E eu vou torcer porque você entre no Big Brother. Eu vou torcer de verdade. Quem sabe, bebê? Quem sabe. Aí a gente faz a campanha aqui fora pra você. Exato. Fica, Baza, fica. E o shape vai embora. Apesar que a da Graciela Gra saiu não bem, mudou né? Ela nada, saiu não bem. mudou nada. Acabou com os ovos da casa, mas... Não, mas colocaram o whey protein até na xepa pra ela, né? Deram uma Pelo passada de menos. pano Foi o primeiro Big maravilhosa. Brother que teve, Justo, teve vai, whey, teve justo. proteína. Outra golpe, que ali era nítido que era pra Graciane Barbosa, que nunca teve. Nunca teve. Cara, sempre teve uma mulherada com um corpo legal, mas um homem nunca- com corpo legal. Sim. Mas Nunca teve proteína. whey, não, é. Tinha rabo de não sei o quê, É. mas, entendeu? Mas proteína, esquece. Ô, Thiago, agora assim, comentando sobre essa questão dos casais famosos, de separação, enfim. Você acha que tem algum. Claro que você não vai falar, mas você acha que tem algum. Você sabe de algum casal que tá junto há muito tempo, mas que não tem mais nada, é só pela Pelo marketing. aparência? É. Então, tem um que as pessoas falam que é pelo marketing, que ia inclusive separar agora no começo do ano e não separou. Mas chegou a sair alguma matéria? Não. Começar a dar alguns indícios de uma atriz, tal, não sei o que, muito bonita, muito famosa, que ia terminar o relacionamento. Tá. Porque tinha uma campanha publicitária e a gente sabe que isso existe mesmo. Aham. Entendeu? Em época de Big Brother, inclusive, pô, os caras já saíam de casalzinho, amigo, já mirando no Dia dos Namorados. Vai fazer Entendeu? a campanha. Porque imagina, eles estavam com a imagem fresca, era um casal que teoricamente conquistou o Brasil, e as lojas, as marcas queriam essa visibilidade E tá no auge ali, né? e tá tudo certo. Então, Sim. até um certo ponto funcionou. Hum. Hoje, pro Big Brother não funciona mais, mas funciona pros casais. Porque você vê muitas vezes pessoas que nunca fariam publicidade daquela marca porque não tem o perfil, mas estão fazendo porque a namorada tá fazendo. E aí já pega um combo, tal, não sei o quê, e parece que esse casal aí separaria. Agora não separa separou. por causa disso. Não separou. Não sei se é pelo negócio. Eu até enxergo que eles têm um punch ali, mas Como eu acho que aconteceu isso com a Fátima Bernardes e o William Bonner. Eles devem ter ficado muitos anos até Empurrando com a barriga. poder fazer a separação, porque eles apresentavam um programa, o maior programa de... é o jornal, né? O Jornal Nacional, Toda de maior responsabilidade. prestígio. Sim. É. Mas eu acho que isso deve ser um dilema de todo casal. É. Porque você ama aquela pessoa, mas você percebeu que o amor já não tem tesão. E amor sem tesão não vai rolar, não vai sair não de vai. nada para nenhum. Sim. Então você tem um amigo. Só que não dá para você ficar dormindo com um amigo a vida toda. Então você Uma tenta hora tem que seguir. 2 meses, você tenta 6 meses, você tenta... mas aí você fala, meu, eu preciso da minha liberdade, eu quero a minha liberdade, vai tocar seu barco. E você viu que ela arrumou um marido, Ele também. e ele arrumou, Tá tão tudo felizes, certo. tá tudo certo. Vida que segue, é E isso vida aí. que segue. E tem algum famoso, assim, que você acha que mostra uma vida e que consegue enganar todo mundo, assim, do Brasil? Que todo mundo tem uma imagem Mostra uma achando vida fake. É. Desde felicidade até bem de amor, material, de felicidade, de Putz, tô pessoa. tentando lembrar aqui de alguém. Eu quero falar de nome. tudo. Muitos, né? Esse casal aí mesmo que eu falei que poderia separar, não vou ficar... esse casal que as pessoas falaram que era interesse, que era por marketing, é o Diogo Nogueira e a Paula Oliveira. Ah, Falaram que esse casal era um casal de Não, marketing. eu Eu não acho, vejo é. um borogodó ali. Eu também. Eu acho que tem Tem uma química, né? tem uma eu química acho ali. super, E que nessa altura do campeonato, nem ele precisa dessa grana de publicidade, e nem ela Não, precisa dessa grana de imagina. publicidade, e nem ele precisa mostrar, preciso que as pessoas me conheçam. Cara, ele já é o Diogo Nogueira. Sim. E ela já é a Paola Oliveira. Não, Então- ela é uma musa, né? Não- Carnaval e tudo. Tipo, só dá ela no carnaval. É, Ela não tem então- que aparecer por isso. Não vejo que é um casal fake, mas falaram que seria. Agora, esse daí de vida fake. Ou um famoso que você sabe que tem um relacionamento que parece perfeito, mas trai a mulher. Famoso que trai. mano. Isso aí deve ter. Mas aí falar que trai a Não, mulher, vamos falar publicamente aqui. Não. Mas tem. Não, Uma não vez eu precisa vi. falar. Ah. Uma vez eu vi. Tô lá. Olha, esse aqui é, mano, foi muito antigo. Tô lá num show. Aí tô lá no camarim. Só que o cantor não sabia que eu era fofoqueiro. Putz. E eu também, tipo, tava em começo de carreira, Sim. não tinha ainda nem passado por televisão. Eu tava só na internet, trabalhei no site Fuxico durante muito tempo. E na América Online, enfim. E aí, eu tô sentado aqui, aí entra uma moça, assim, mas era a
cara da namorada dele. A cara. Sério? Era igual? A cara. Aí passou por mim, assim, e eles se trancaram no banheiro. Se trancaram no banheiro, ficou lá uns 20 minutos, que era show, e era assim, tipo, todo mundo, era no, olha onde foi, no antigo Palace, que era na Avenida do Jamariz. Nem existe mais, que era uma casa de show muito famosa. As que duelavam em São Paulo era Olímpia, na Lapa, que virou a Igreja Bola de Neve, e o Palace, que virou prédio lá, e demoliram tudo. E aí passou. Aí, beleza, quando ela saiu, eu falei, mano, tipo, não é. É diferente. Não é alguma coisa, é não diferente, é a tal, não sei o quê. Essa daí é a amante dele, tal, não sei o que. Ela tá em todos os shows, tá sempre na primeira fila, pode começar a reparar. E dito e feito. Era a cópia, mas a original tava no Rio de Janeiro. Meu Deus! E era um mega cantor famoso. Muito famoso. É famoso ainda? Muito famoso. Muito famoso. Muito famoso. Ainda é super conhecido. Muito famoso. Muito sucesso. Sertanejo, achava que... Cantor famoso? Qual é o... Cantor do quê? Axé, sertanejo? Canta música romântica. Canta música romântica? É. Canta música romântica. Aí eu não vou saber essa apaixonadinho. É. E sempre com a namorada, também muito famosa, público, para todos os lugares, capa de revista. Ele tá ainda com ela? Não, separaram. Separaram. Mas era ele. E já chegou para você algum furo, tipo, desse assim, de traição e tal, e você já deu algum furo, assim? Sim. É porque, cara, foi você que escolheu. Mas eu não tenho nada a ver. Qual que você deu? Que é bem lembrar, que a galera... Olha, eu falei do Marcelo Adnet. Desculpa te cortar, já aproveitando a onda, o maior também que já você soltou, que você assim, já deu, explodiu, assim. que mais explodiu. A minha foi quando eu entrevistei o Silvio Santos e ele virou pra mim e eu falei assim, ô Silvio, você tá sabendo que a Globo tá em crise? Mas a Globo tá em crise? Mas eu compro. Eu pago parcelado pros barinhos, mas compro. E aí, mano, virou manchete, porque a Globo tava cortando absolutamente tudo e na época tava cortando o sexteto do Jô, que virou quarteto. E aí ele tirou onda, porque o Silvio era tirador de sarro. Mas assim, foi a matéria minha que saiu em todos os lugares. Aonde você abria... Qualquer jornal, eu tava gravando no Rio de Janeiro, aí eu abri um jornal do Rio, aí tava lá minha fotinho do lado, entrevistando o Silvio. E eles a frase. Que são os meus dois ídolos, que são duas pessoas que eu lamento muito ter morrido, que gostavam muito do meu trampo, e que eram pessoas que, velho, eu sempre assisti, que era o Gugu e o Silvio Santos. Nossa, eu gostava muito do Gugu também. O Gugu... Um querido. Era muito gente boa. Era um lorde. Cara, uma vez aconteceu aqui perto da academia que a gente está gravando aqui, e ele tinha a produtora dele. E um dia um diretor meu falou assim, vai entrevistar o Gugu, porque tem uma treta da Xuxa, e eu quero que você fique lá na porta da produtora, porque do jeito que ele entrou, ele vai ter que sair. Mano, vim aí. Era tipo 1h30 da madrugada, o Gugu tava saindo. Aí eu cheguei pro Gugu, aí ele me deu a entrevista, tipo, porque o Gugu não dava entrevista pra ninguém, era o jeito dele, ele não confiava nas pessoas, ele dava entrevista pra mim, de televisão, ele dava entrevista pra mim, e aí, quando o Gugu terminou a entrevista, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu não quero mais que você venha aqui, Thiago. Eu falei, mano, meu ídolo tá falando isso pra mim, eu não quero que você venha aqui, o que será que eu fiz pra decepcionar um cara que eu admiro? Aí ele falou, não, eu não quero que você venha aqui e fique passando frio. Olha que oração da manhã, mais de 2 horas da manhã, pelo amor de Deus. Quando você quiser uma entrevista comigo, você pede para a Esther, que é minha assessora, você conhece a Esther, que você trabalhou no Fuxico, e ela vai marcar e beleza. Eu falei, isso é papo de artista. Porque, mano, é sempre poético, e nunca vai. É firme. Na hora do... Aí eu fui pro TV Fama. Me jogaram no TV Fama, eu tinha perdido o meu programa, eu tinha o programa sozinho, e aí eu tinha mais 1 ano de contrato com a Rede TV, e aí me jogaram lá no TV Fama. E o diretor não gostava de mim. E aí ele me mandava só para umas pautas furadas. Mas ele viu que eu tinha coletividade com o Gugu, e falou assim, vai lá na porta do Gugu, que ele só atende você, eu quero uma entrevista do Gugu. Eu falei, ó, a história é a seguinte, o Gugu falou que não é mais para eu ir lá, que é para eu marcar, eu vou marcar, e beleza. Aí ele ficava me enchendo. Cara, você marcar uma entrevista com o Gugu, não é assim, tipo amanhã. Não é da noite pro dia. Daqui 15 dias, daqui 20 dias, ele vai te atender. Mas no tempo dele, no momento dele. Beleza. Thiago, pode vir que o Gugu vai te atender. Cara, fizemos uma entrevista de meia hora na produtora dele, mostrando todos os bastidores. E ele foi firme, ele cumpriu.
aquilo que ele falou. Sim. Então, assim, o que faz falta hoje são essas pessoas que são de verdade e não se levam a sério. Você trabalhou com o Gugu na época da Record. Sim, Você sim. pode falar como era. Não, O cara uma era pessoa- gigantesco sim. e parecia que ele era o cara mais humilde da televisão. Não, era um querido. Assim, é uma perda muito, muito grande ele, assim. E gostava de televisão, ele gostava de Ele estimular tratava as todo pessoas. mundo bem, né? Super fofinho. Mas, Não, ele era realmente. mas voltando à história, É. você falou você queria alguém de trás, uma fofoca que repercutiu. Era do Silvio Santos, foi essa, que mais repercutiu minha. foi E do alguma Silvio. traição, você deu? Você chegou a dar alguma? Então, aí eu falei dessa do Marcela Diné. Hum. Aí falei, porque assim, aconteceu do Marcela Diné, tem um parque público no Rio de Janeiro. Isso que foi quando? faz tempo. Ah. Que tem horário pra fechar. Eu ainda tava na Sônia Abrão nessa época. Tem horário pra fechar. Aí ele foi flagrado lá. E todo mundo começou a entender. Tipo, e na época ele tava casado com a Dani Tava com a Calabresa. Dani, tá. E não era a Dani Calabresa que eles estavam pulando. Mano, tipo, sabe quando você... Ah, deu pra ver Pulando, ele com outra mulher? pulando o muro. Ah. O paparazzi ficou esperando. Pô, mas o cara vai no parque, Nossa. velho, pelo amor de Irmão, Deus. pra dar né? deve ter ido dar uns malhos. Não, mas porra, vai no motel. Vai, Como se vai fosse no do Serete. carro, Ô, Baz, pô, imagina é, no você no Serete, levar a Juju no Serete. É um parque? É o parque que tem lá no... No Serete, Tatuapé. Aí, Ah. fecha o parque e eles estão lá presos dentro do parque. O fotógrafo ficou esperando o flagra. Meu Deus. Cara, uma hora eles vão sair desse Sim, lugar. vão. Bumba, flagrou ele pulando o muro e a moça pulando o muro e depois eles juntos. Essa é parceira, hein? Essa é. Mano, aí eu falei, e eu acabei lá, dei minhas... Tinha fotos, caramba. Não dá pra não falar que É, não tava. sim. Bibi. Você tá Puta que fazendo o pariu. quê com a mulher? Ah, mas ele tá de tiração também, pelo amor de Deus. E ele também foi pego publicamente em outros lugares com outra pessoa, outra. né? É. E aí, eu fui lá e dei minha opinião e cacetei. Ah. Porque assim, eu acho que você não é obrigado a estar com alguém. Mas se você tiver, respeita, a É o menos que mínimo. teu relacionamento esteja É o aberto. mínimo. Ainda mais sendo uma pessoa pública, você tem que Pois tomar é. mais cuidado ainda, né? E aí encontrei aonde o abençoado, Marcelo Diné, Ah. encontrei lá no Carnaval. Porque ele é compositor de vários sambas enredo. Parece que é um bom compositor, um bom letrista. E ele tava lá no Carnaval. Mano, Ele te viu. nossa, ele só queria me fulminar com o olho, assim. Ele só olhou e ele queria me fulminar. Mas ele tá errado, é? Cara, na Cê- parte boa vocês não me chamam. Agora que Você vocês... deu de bandeja, pô, como é que eu não vou publicar isso aqui? Entendeu? Então, assim, desculpa, você é que tem que tomar cuidado com a sua carreira. Não foi você que quis ser famoso? Não era você na MTV que era o cara e foi pra Globo e não sei o quê. Cara, cada um vale o que pesa. E é uma coisa que a gente conversa sobre, né? E tá sempre saindo muito notícia sobre o Neymar e a Bruna. Eu tenho a minha opinião, que eu já falei pra ele. Eu acho que eles têm um relacionamento aberto. Eu acho que é aberto também. Eu Aí, não acho. ele falou que acha que não. O Baza, eu acho. Não é possível. Porque não dá É. dá, amigo, pra saber de tanta coisa. Isso. Porque assim, olha, saber de tanta coisa, ter as doenças sexualmente transmissíveis, não tô querendo ser puritano nem nada, mas cara, se as que a gente sabe já são grandes escândalos, imagina quantas a gente não descobriu. Por exemplo, em Paris, entendeu? Fora do Brasil. Mas essa última, você acha que foi real mesmo? Essa eu não acredito, não, sabia? Não, e teve aquela outra também com o Neymar, que ele teve a menina que estava querendo agredir ele. Isso, é. Mas Mas aí ele não teve culpa, não. aí, meu- Né? Coitado, aí ele se ferrou. Entendeu? Então, assim, mas eu acho que aquele relacionamento é aberto. Eles só não vão falar pra manter a história da família perfeita, que não vai dar pra ser, porque já tem vários. Já não é mais perfeita, é. Entendeu? Mas, e que também não cabe a nós, porque por mais que seja aberto, ele não tem que dar satisfação nem pra mim, nem pra você, nem pra você. Ele nem pra realmente quem não tá dá, assistindo. né? Ninguém dá. Ele, tipo, Ele não vida liga que nem segue, ela. não. É. Tá No tudo outro dia ele tá postando no meu. Amor, olha aqui, ela vai comendo embora. brigadeiro, olha. Tá não sei tudo o quê. certo. Tá nem aí. Mas essa última menina que fez todo o Aue, você acha que ela falou a verdade? Eu não acredito Pelo nela. amor de Eu Deus. acho que ela tava na festa, Sim. mas que ela não foi pro rally rola. É, e eu também Eu acho que ela tava ali. Ela tava esperando que fosse. Sim, Entendeu? Mas eu acho que ela não eu conseguiu também acho que não. É. o feito.
Talvez ele tenha só ido lá e esteve no ambiente, nada aconteceu. Só que aí ela inventou todo esse auê. Ou então ele esteve com outras mulheres. E que não foi ela. E ela falou, já vou pegar esse hype aqui. Já tô entendeu? aqui. Já que eu tô aqui, não vou perder essa. Porque talvez esse cometa Halley não passe de novo. E vai pra fazenda, tenho certeza. Então, mas não dá igual... Essa é uma que vai, eu Vai acho, entrar viu? queimada e sair queimada do mesmo jeito e sumir. É igual a mulher do Buda, a do Lucas Buda, que era do Big Brother, do Sim. gordinho lá, que ela foi traída. Ela entrou com muita possibilidade. Mas é o que eu falo, não adianta você ter visibilidade se você não tiver lastro, se você não tiver o que oferecer. Entendeu? Porque se você não tiver o que oferecer, acabou seu roteiro. Você só é ex-mulher do cara aqui da Fazenda que queria Nem ficar com ex-mulher. No caso, mas no caso da mulher do Neymar não é nem ex. A menina que ele traiu aí não é nem ex, né? É uma... É o oportunista. Porque, Sim. convenhamos, se o Neymar... Nem se ele tivesse solteiro. Se ele tivesse solteiro pra sair com um troço daquele ali, pelo amor de Deus, o Neymar, você tem muito mau gosto, velho. Que é isso, É que aí velho? eu lembro do Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele foi pego lá. Mas aí, ó, vamos... travesti. Não, mas eu vou... É porque também é eu vou muito mau defender gosto. o Ronaldo Ó, contra vez. Milene Domingues, linda, maravilhosa. Não, mas das gente maiores musas. boa. Mas tem uma explicação. Entendeu? Qual é a Se explicação? Qual a explicação, o Ronaldo Massa? virar e falar, ó, já saí com mulher pra caramba, eu queria um negócio diferente, já enjoei de sair com mulher, eu queria uma experiência nova. Agora o Neymar sai com a... Desculpa, verdade, com o uma negócio fubanga. daquele ali, É. pelo amor de Deus, velho. Se o Neymar saísse com a travesti, não ia ser tão feio, velho. Não, mas... Porque aí ele podia dar desculpa. Não, já saí com muita mulher, eu queria um Cansei negócio, de um mulher. negócio diferente mesmo. Então, mas o... Beleza, mas o negócio daquela mulher, não, pelo amor de Deus, Mas velho. eu acho que todas são feias. Gosto é igual, né? Cada um tem o seu, mas não. Mas eu ali acho que não dá. o tesão a pessoa pensa com a cabeça de baixo, não pensa com a cabeça Não, de mas, cima. não, mas o Neymar, pelo Entendeu? amor de Deus, Desculpa, Juju, falar Não, essa mas história é pra você. verdade. Não. Mas eu acho que na hora você fala, não, é o que tem. Não, mas não devia ser só o que tinha ali, não é possível. Os amigos, Mas né, é que é o Neymar, mais- você tem que mudar de amigos. As amizades aí tá muito devagar, velho. Ficar levando esses negócios aí pras festas privadas de vocês aí, tá doido. Para. Dá pra selecionar melhor. É, dá pra porra. selecionar. Dá pra Ainda selecionar. mais pagando, que eu vi que ela é. Né, Eles falaram que ainda mais ela falou pagando. que Agora ela fala que é do ganhava. job, né? Do É, job. Tá ainda na mais sendo moda, do né? job. Não fala mais que é garota de É, programa ou não. garoto de programa. É do É job. do Essa job. daí é do- Falou que é do job. E é de boa, e tá a, todo mundo e é a né? segunda Tá tra- divisão da do job ainda, né? Não é nem na primeira, é a segunda e a terceira. Pelo Quase amor de caíram Deus. pra terceira Troca de divisão. amizade, Neymar, dá Ai, licença. ai. O Thiagão vai participar do quadro? Vai ter o quadro pra. Tem um Ah, quadro? então bacana. Ah, Qual é o ó. quadro? Tem um quadro aqui no nosso podcast que é simples. Você já treinou? Você treina? Você treina. Eu treino, mas Você treina? Treino. É simples. Aqui vai... Não. Eu tô querendo. Olha, queria agradecer demais o Não, convite. tranquilo, Eu tô voltando, tranquilo. você sabe que é longe daqui, lá pro nosso bairro. Tranquilo. Então, Ele queria te levar pra fazer um treino, levinho agora. É tranquilo, vai aparecer uma foto aqui Ah. de uma pessoa, X. Eu também não sei quem é a pessoa, quem faz é a... É a produção. Hoje eu não sei mesmo. É no rabo da produção. Você vai falar se você reveza ou não reveza com a pessoa. Você tá fazendo um supino lá. Aí essa Aham. pessoa que chega fala, "Meu, vamos revezar? Aí você fala, se você revezar com essa pessoa, puta, gente boa, deixa Se eu você revezar. vai com a cara... É gente boa, não é que aguenta o peso. Não, Tá. se, não gosto, não vou com a cara, não revezo Não, não. esse aí eu Não não quero revezo, não. proximidade. Não, Tá. não vai ficar no mesmo lugar que eu, não. Boa. Reveza ou não reveza? Vocês- Esse aí reveza, esse aqui eu não revezo. Gostei. Certo? Gostei É, disso. tem a ver com o ambiente, né? Vamos lá. Primeira. Sônia A Abrão. Sônia. Ah, revezo. Reveza? A Sônia, eu até anotei aqui para comentar sobre isso, porque vocês trabalharam um tempo, né? Trabalhei, Você foi- fiquei uns 10 anos. Fiquei 10 anos no Sim, programa dela. você estava na tarde é sua e teve algum problema que você saiu? Como que foi isso? O que aconteceu? Ah. Eu fiquei. Foram 5 anos que eu fui contratado da Rede TV e eles me pediam e a Rede TV liberava, e para mim sempre foi muito bacana, porque, querendo ou não, a Sônia Abrão é a referência dos programas da tarde. Entendeu? Ela pode gostar ou não gostar, ela é a referência dos programas da Eu tarde. concordo. Tem a cara dela, Sim. as opiniões, aí cada um tem a sua. Puxa aí um pouquinho. Vou aceitar. E o que acontece? Chegou num determinado momento que para mim não fazia mais sentido estar ali. Então eu falei, bati no teto. Porque quando eu saí da Record e eu fui para a Rede TV, na Record eu estava no programa da tarde, fazendo fofoca lá com a Ana, com o Brito, com a Ticiane. Uhum. E aí a Rede TV tinha perdido o pânico. Sim. E queria... Logo que o Pânico foi pra Band. Isso, aí você vai falar, Thiago, mas e aí? Mas eu estava na Jovem Pan também, eu fazia o Jovem Pan Morning Show, que era de manhã. Então eles queriam pegar alguém ou algum programa da Jovem Pan para levar para a Rede TV, em contrapartida de ter perdido o Pânico para Bandeirantes. Uhum. E como eu estava lá,
Eu cheguei, no primeiro momento, não topei, porque acabava sendo menos do que eu ganhava, e depois eles acabaram reajustando e fui. Então, nesses 5 primeiros anos, eu fiquei ganhando a grana da Rede TV. Sim. E os outros 5 anos, eu fiquei ganhando a grana da Sônia Abrão. E teve uma diferença salarial aí, que para mim foi muito importante, para menos, e que chegou uma hora que eu falei, não faz mais sentido estar aqui. Sim. E eu saí. Se ela ficou chateada, até hoje eu não sei. Eu sei que quando teve o programa de 60 anos do Silvio Santos, nós fomos convidados, eu a entrevistei para Mulheres, que é o programa que eu estou atualmente, e ela me concedeu uma entrevista muito legal. Mas quando eu participei do Teleton, eu não vi. A Michele Barros que me chamou, eu estava num link com algum MC, alguma coisa assim, e ela fez com que ela tirasse uma ficha atrás da outra, fingindo que eu não existia ali. Tanto na chamada quanto na entrega. Eu tenho pela Sônia Abrão a mais profunda gratidão. Sim. Primeiro porque estar 10 anos do lado de uma pessoa dessa é fazer uma nova faculdade de vida e aprender como é que se faz fazendo. Sim. Agora, eu acho que ela não tem mais apreço por mim. E eu lamento por isso. Porque eu continuo com o mesmo apreço que eu sempre tive por ela. Sim. Que eu escutava, eu ia pra escola escutando fatos e boatos. Sim. Sônia, era um jingle que tinha numa rádio, chamava Líder FM, que era uma rádio muito escutada. E a Sônia tinha os quadros dela. Não, ela tem uma vida inteira, né? Mas eu tenho pela Sônia a mais pura gratidão. E se eu estiver no mesmo ambiente, eu revezo. Sônia vai fazer o que hoje? Vai fazer leg press? Você revezaria com ela, mas pelo jeito ela não revezaria. Eu acho que ela não revezaria comigo, não. Poxa, Tá. pena, vai. Sônia, reveza com o cara. Pois Muitos é. anos juntos. Próximo. Léo Léo Dias. Dias, putz, faz muito tempo que eu não vejo o Léo, pessoalmente. Quando eu fiz o Fofocalizando, na época que eu terminou meu contrato com a Sônia Abrão, eu não renovei, o pessoal do Fofocalizando me chamou. E eu fiz lá várias vezes, mas o Léo ficava em Recife. No link. Que ele fica lá em Recife, e eu só ajudava a ver se o link estava funcionando antes do ar, e a gente contracenava. Mas quando o Léo também estava na Rede TV, e eu trabalhava no programa que chamava Morning Show na Rede TV, e a gente ia, que era até a Babi fazia o Morning Show. Sim. Você tem treta com ela? Qual, Babi? A Babi Rossi, que era paniquete. Sim. E aí eu ia para as festas da Globo, porque a Globo fazia uma festa de final de novela na sexta. O Pânico também fazia a mesma coisa, Sim, né? sim. E na segunda-feira eles faziam uma festa de estreia da novela, o elenco se reunia. E o Léo falava que gostava muito do meu trampo, e eu falei, putz, Léo, também gosto muito do teu. Não, mas porque você é desenrolado, tal, não sei o que. Eu falei, isso é treino. Comunicação é treino. Se você quiser, você consegue. Claro que num primeiro momento você tem uma timidez, você tem seus traqueios, mas depois que você, de tanto fazer, vai bacana. Vai automático depois. E o Léo colocou a fofoca num patamar que nenhuma outra pessoa colocou. Aí você vai falar, Thiago, por quê? De business, de financeiro. Porque sempre foi um pecado para os fofoqueiros fazer fofoca por conta na televisão. Como assim? Você não fazia merchan na televisão. E o Léo conseguiu fazer merchan na televisão e, mais que isso, montou o portal dele e montou uma televisão dele. Tem a TV dele, Goste ou não, porque aí é gosto, tá tudo certo. Mas que ele conseguiu colocar a fofoca no outro patamar. Sim. O Léo Dias é o Roberto Carlos o que é o rei Roberto Carlos? Ele é o Roberto Carlos da fofoca. E olha, o Léo, vou te falar, ele foi, hoje em dia não mais, porque hoje ele mudou muito a forma dele de trabalhar, de se comunicar com os famosos, mas ele era o maior medo de todos os famosos do Brasil. Todo mundo tinha pavor dele. E o Léo cresceu tanto que hoje a fofoca vem pra ele, através do direct, das coisas todas. Isso. Entendeu? Quanto mais seguido você e eu não tô desmerecendo o mérito dele, porque pra seguir na rede social, pra ser seguido, você tem que ter um conteúdo relevante. E se ele é muito seguido, porque o conteúdo dele é relevante. Ele é o maior nome, acredito, né? Eu acho que ele é o maior nome. Então reveza. Reveza, claro. Astrid. Putz, Astrid, eu gosto da Astrid, mas eu acho que eu não revezaria com ela. Por quê? Porque ela, embora faça programas populares, parece que ela tem medo de chegar perto das pessoas. Sempre um negócio assim, nossa, eu sou muito... Então, a Astrid,
pelo que eu me lembro, ela veio da MTV. Da MTV, ela tinha um programa Era chamado outra vibe, Barraco. isso. Que era muito legal, ela era sim. DJ, ela foi chefona na MTV. É que aí ela foi pro GNT e ela mudou um pouco a vibe, né? Assim. Antes ela foi pra Bandeirantes, ela fez o Melhor da Tarde Verdade, na Bandeirantes com o Leo aham. Lobo e com a Aparecida Liberato. Aham. Mas assim, parecia que ela tava uma estranha no ninho. Tem um programa que ela faz no GNT que eu pago um pau e eu falo, gente, qualquer É o Saia Justa? Não, o Do aeroporto. esse programa, Chegadas e partidas. Chegadas e Partidas. Sim. Esse programa é campeão, porque, cara, qualquer um podia fazer. Até o cara que tem uma produtora, tem 2 câmeras, ele podia fazer. Ele precisava, claro, de um bom comunicador, porque a Astrid Ela fora de série, Sim. mas... e aquilo é um formato, você sabia que é um formato? Que eu entrevistei ela há pouco tempo atrás, e ela falou pra mim, é um formato, isso daí não é um negócio veio que de outro lugar. é comprado, tipo um Big Brother, é um sim. programa, um formato. É uma Mas puta ideia, né? O que eu tenho da Astrid é que, assim, ela tem o gueto dela, daqueles amigos, os intelectuais, pessoal, não sei o quê. E se você não fizer parte da rodinha, dessa rodinha aqui, não vai entrar. Então, assim, e aí o teu trabalho fica até em segundo plano. Sim. Mas, cada um com o seu pensamento. Sim. Gosto da Astrid, mas não revezaria com ela, não. Tá, beleza. Próximo. O Felipe. Ô, meu irmão, isso daí, a gente já se divertiu. O Felipe foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, porque eu tinha 17 anos, e eu conheci o Felipe na casa de uma assessora de imprensa, que era assessora de imprensa da Vanusa, da cantora. E ele estava fazendo o Qual é a Música, já era o dublador, e eu ainda sonhava, tá vendo como você é velho, Felipe? Eu sonhava em trabalhar na televisão. E aí nós tivemos amizade, mas a nossa verdadeira amizade foi nesses 10 anos que eu tive na Sônia Abrão. Sim. Porque ele ficou, eu acho que uns 8. Então, pelo Felipe, cara, tenho mais profunda amizade, está se dando muito bem lá no SBT. Ele fala, hein? Na cara, tipo assim, fala mesmo. E eu falei pra ele, a internet te permitiu se reinventar. Sim. Porque na televisão você tinha 2 minutos para fazer o seu comentário. Na internet, tu pega o microfone e sai caceteando. Sim, ele faz isso. Entendeu? Sai caceteando. E muitas vezes eu concordo com o que ele fala. Não, eu também. Eu acho que ele fala, tipo, bem a real de várias coisas, assim, que a gente realmente quer falar e... E tem vergonha ou medo de falar. Ele fala mesmo. O Base, eu acho que vai falar. Se ele tivesse um programa no cacete, você imagina o que ele ia acabar? Sabe o que eu faço? Eu vou contar. Muitos stories eu faço e eu mostro pra Juliana. Eu falo, pode postar? O que você acha? Porque, obviamente, tudo que eu fizer vai... respingar. Exatamente. Não tem jeito. Sempre vai ser o eu sou noivo, assessora, o noivo entendeu? da Juju. Não, isso aqui não. Sempre vai ser o noivo da Juju, não vai ser o Baza. O noivo da Juju... Então, todos os stories... Às vezes eu faço uns stories e eu falo, o que você acha? Eu fico louca. Ela, não posso, pelo amor de Deus. Eu falo, não. Eu falo, Ah, esse aqui é ok. Não, mas esse aqui toda não. semana. Toda semana. Mas de vez em quando tem que dar umas porradinhas. Tem que dar uma cutucada. Pode, Juju, Tá, pode. Eu fico louco, eu me mordo, eu vejo os negócios na internet, eu fico louco. Eu já quero repostar e fazer um story falando. Eu acho que tem uns que pode. Até porque o teu personagem... Não, o estilo dele, sim. né? Permite. Entendeu? Cara, sim. Pessoa opinião forte. Não, e até falar de corpo, tal, não sei o quê. Falar, não sei o quê. Amigo, não é por aí. Sim. Porque como é que o cara vai falar que você tá errado olhando pra você? Não, eu respondi uma pessoa. Eu não respondo, mas eu respondi. Ela, no vídeo da balança, ela comentou, uma mulher, ela obesa, ela comentou, nossa, que doença, não sei o quê. Aí eu comentei embaixo, falei, doença é obesidade. Obesidade mata. Não, e tá lá no CID, não, pelo amor de Deus. Tá lá no CID. Você tá obesa, velho. Você tá falando que eu tô doente porque eu peso minha comida. Doente. Não, velho. É que chega vocês chegaram num lugar que não é o normal mesmo. Não. Até porque, de novo, o corpo de vocês não é o normal. Porque o vídeo, ele viraliza, não fica só na nossa bolha. Então, quando viraliza, aí para as pessoas que entendem o negócio de vocês, é muito tranquilo. normal. Mas o brasileiro, você vai saber falar isso daí melhor que a gente, ele tem dificuldade em interpretar a matéria. A notícia, a frase. Você tem que... Eu falo pra Juliana, você tem que postar, você tem que escrever, você tem que falar, você tem que desenhar. E mesmo assim, um monte de gente vai comentar algo que tá no vídeo, claro, e ele vai comentar, mas cadê não sei o quê? Eu falei, eu escrevi, eu desenhei. Qual é o seu problema? O brasileiro, ele tem uma dificuldade de interpretação, ou ele não entende o contexto da coisa. E não é assim, não é pouco. É metade que tá vendo o negócio. É absurdo. Às vezes eu olho e fico louco. O brasileiro,
em sua grande maioria, só sabe ler a manchete. Exatamente. Ele tem A preguiça primeira frase, de né? ler o Isso. conteúdo. Ele lê a manchetada. Baza não sei o quê. Bumba. Toma, Aí acabou. Aí você vai... Exatamente. Mas assim, aí é a culpa do Pra você é jornalista. bom, pra você é bom. Mas não, cara, porque na verdade, tudo, você precisa fazer um título. Esse vídeo, o vídeo que vai estar lá, vai ter que ter um título chamativo. Entendeu? Então a manchete nada mais é do que você condensar a verdade do que está sendo ali Sim, é na verdade. história. Só que as pessoas, elas acham que só aquele título basta, que ela já pode discutir com você Exato. 2 horas Sim. sobre aquele Só assunto. lendo aquilo. E ela nem sabe do O conteúdo. contexto, exato. Pois é. Então é muito triste. Sim. E aí, mais uma vez, eu falo que falta um pouco mais de empenho. Mas eu acho que também isso é um lance político. Porque eu não posso deixar muito você pensar. Não. Porque senão você vai entender o que está acontecendo Se você- politicamente. Ah, Se seu cérebro sai da zona ali da bolha, E aí muda complicou. muita coisa no país. É, Próximo. Então, Felipe, você reveza. revezo, tranquilamente. E a Cariúcha? Cariúcha. Cariúcha não revezo. Sério? Não revezo. Era minha amiga, Ah. sempre torci pela Cariúcha. Ela não tinha ainda assinado um contrato de televisão. E vibro. Sabe quando você vibra com as pessoas? O povo caceteava ela, eu falo, não, calma que daí, porque muitas vezes não dão oportunidade. Não, e eu acho que ela encaixou completamente ali. Ela é o, Né? é o contraponto que o Léo Dias precisava Isso. para performar. É. Ele encontrou a cara metade dele. Sim. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas se perdem no ego e na vaidade. Então eu acho que por ela ter assinado um contrato, talvez seja o primeiro contrato da vida É o dela, primeiro, é. ela se perdeu no meio do caminho. Então assim, por exemplo, mandei o convite do meu aniversário. Sempre mandava mensagem para mim, ó, Thiago, não sei o quê. A gente sempre se encontrava no restaurante. Não respondeu. Aí eu falei inclusive para a assessora, não precisa responder não. É que no meu bairro é muito tradicional. Quando a gente recebe, não é para você não tem obrigação de ir. Mas é só falar assim, Obrigado não por lembrar. posso, obrigado por lembrar de Sim. mim, tá tudo certo. E você não precisa ir em lugar que você não... Mas eu achei que ela era minha amiga. Desejo para ela muito sucesso. E ela não foi no seu aniversário. Não foi, não respondeu. Não respondeu e não foi. E também a gente, eu acho que nunca mais se encontrou. E cara, se encontrar, vou tratar com o mesmo respeito, com a mesma gratidão, mas esse lance de ficar emocionada porque você está contratado, isso passa, isso é efêmero. Não, e O tudo na vida é isso aqui, ó. Entendeu? Então, Sim. entenda, faça o seu nome, Cariúcha, mas não ache que você é filha do Silvio Santos. Exato. Às vezes cai muito no personagem, né? Entra muito no personagem. Cara, mas é uma bobagem, porque isso tudo é efêmero, mas eu entendo. Porque eu também fui babaca. Um dia, num contrato que eu assinei, eu tinha certeza que, tipo, era dali para melhor e tal, e depois eu tropecei. O telefone que me chamou para contratar me demitiu, que foi no mesmo SBT. Pô, falei, putz, trabalhar na emissora do Silvio Santos, muito foda. Só que aí o programa virou, eu trabalhava no Ratinho fazendo fofoca todo dia. E, cara, era um canhão. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Oi, eu era viciada no Ratinho. Entendeu? Porra, era um canhão. Sim. Canhão. E aí não tinha esse monte de internet, não tinha essa coisa É toda. 100% TV, né? E você falava, putz, saía na rua, pô, todo mundo te conhecia. famosíssimo, Famosinho. E aí você vai entrando nesse personagem. É aí que você tropeça. Porque, cara, quando você menos imagina, você se acha o cara mais foda da história. Aí chegam pra você, Thiago, olha, o Silvio vai trazer o Ratinho pro policial de novo, não quer mais o entretenimento. Então agora você vai ter que subir os morros e ir atrás das operações policiais. Eu falei, olha, obrigado, porque se a bala estiver aqui, eu vou estar aqui, não tem nada a ver comigo. E sair. Cara... Coisas inesperadas, que, né? Você nem imagina. E aí? Entendeu? E aí você fala, pô, uma hora você tem o brinquedo na mão, depois você não tem o brinquedo mais. Sim. Então... Como tudo na vida, né? Eu espero que ela fique no SBT por uma vida, mas que ela não se contamine e não fique babaca. Sim, com a entendeu? fama. Mas não revezo Não com ela. revezo. Por enquanto, não revezo. Próximo. Tem mais? Acabou. É isso. Acabou. Pô, você é Muito tranquilo. bom, Olha lá. muito bom. Teve dois não mas revezados aí. Foi bom, Teve foi bom, dois, foi é. bom. Foi melhor do que esperado, eu acho. Porque muita gente corre e reveza com todo mundo. Tem muita gente que senta aí, eu sei que não gosta do cara que tá aparecendo ali. Disfarça. Reveza. Mas você foi claro. Eu já não tô querendo reveza por aposentar. causa disso, não reveza, tá certo. Mas eu tô querendo aposentar. É. É lá em São Sebastião que você vai me achar. É isso aí. Entendeu? Queria te agradecer Ô, pelo irmão, papo. obrigado.
Super Obrigado pelo bacana, convite. me surpreendeu, foi bem legal. Muito Obrigado, legal. sim. E da próxima vez, venha com roupa de academia que a gente já vai mandar um treinão aí Mandar um embaixo. treino. Irmãos, olha, para treinar com vocês, pelo amor de Deus. Quanto você levanta no leg press? Nossa, eu levanto bem, 400 e pouco, por aí. Um pouquinho Ele mais, também. eu tô com o joelho machucado, mas levanto um pouquinho Ah, com mais. o joelho machucado, você. É 400, 100, se o joelho tivesse bom, É. uns 500. E só para terminar, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Todo mundo consegue ficar com o abdômen chapado? Sim. Sim, todo mundo. Todo Se mundo fizer- consegue? Todo O mundo. que a gente Ou, faz. ou tem é. a história do, ai não, meu metabolismo, Não, não, todo sei mundo o quê. consegue. Todo mundo Todo consegue, mundo. de Sem exceção. verdade. Sem Sim. exceção, todo mundo. Todo mundo. Isso aí, desculpa. Sabe todo por mundo quê? consegue. O abdômen, vou falar de forma mais fácil para as pessoas entenderem. É um músculo. Ah. Como Todo mundo tem todo mundo tem um gombo do abdômen É. aí. Tem que ficar com o Ele percentual tá baixo pra ali. aparecer. Ele tá ali. Então, se você treina, é claro que ele vai ficar mais marcadinho, mas para isso precisa não ter a capa de gordura Você por pode cima. treinar o quanto for abdômen. É. Se você não tiver com o percentual baixo, ele nunca vai Não aparecer. vai aparecer. É. Entendi. Então você tem que estar sempre mais Bem chupado, Isso, bem mais seco. percentual de gordura. É, não precisa Baixo. estar seco, chupado, mas tá com o percentual já ok, já fica É. aparente. O que é um percentual ok? Depende. Pra uma pessoa, eu sou atleta. Ah, tipo, profissional. Quanto é o seu percentual de gordura? Em palco? Não, Ou- hoje. hoje deve estar uns 8. 8%. Vai chegar nos 5. Tá uns 7, Imagina, 8 a hoje, vai pessoa só chegar tem uns 5. 5% de gordura. Você, Quatro, qual é o cinco, máximo quatro. que você Quanto você acha chegou? que eu tô agora? Eu falo 5 e 4 por quê? Porque é o real. Porque muita Os caras gente... são muito chupeta, né, diretor? Não, porque- eu só vou olhar pra você porque da nossa história só tem eu e você aqui. Só nós que somos fora da Mas curva. o que acontece? Entendeu? Você já subiu naquelas balanças de bioimpedância? Já. Aquilo lá mente. Não é funciona, mentiroso. não. Eu já subi ali, deu 1%. Não tem como. Se tivesse com 1%, tava morto Tava de morto, gordura. é. Ah, é? Então, o mínimo que a pessoa consegue chegar é 5, 4. Que aí é no manual. Você acha Ah, que então é você por acha isso que a gente não consegue. Porque nossa balança. A balança né, não tá funcionando. não tá, nunca mais me peso Você acha que nisso. eu tô com quanto? Mulher tem um percentual um pouquinho mais Mais elevado alto, que o é. homem. Isso é normal. A Juliana deve ter uns 14, 15. Que tá ótimo 15 também. pra mulher já é ótimo, já é bem Tá baixo. ótimo. Cara, Porque a mulher é normal ter um percentual um pouco maior que o do homem. Certo? Aulas. Aulas. Obrigado. Obrigado você. Obrigado. Foi um papo super Obrigada, bacana. Thiago. Eu que agradeço. Deixa suas redes sociais. Não sei se tem algum projeto online, Ó, Instagram, Você YouTube. é ao vivo que vocês fazem lá? Faço lá no Mulheres, Ah. ao vivo, para todo o Brasil, na TV Gazeta, às 2h30 da tarde. É o programa mais longevo feminino, tem 45 anos no ar, esse programa. Sim. Antes de eu nascer, já Pois tava é, no eu ar. também, antes de eu nascer, É. estava lá. Eu já devia ter um fofoqueiro há 45 anos, até que eu nem sei, deve estar enterrado no cemitério da Consolação. Aí eu tô na Rádio Nativa, que é uma rádio que toca sertanejos melhores, eu tô lá, eu entro 5 vezes durante a programação, e aos domingos eu apresento um programa só do Roberto Carlos, que chama Tantas Emoções, e aí a gente vai trazendo as fofocas do rei Roberto Carlos, vai conversando com as minhas veinhas, com meus veinhos que escuta o programa, que é domingo às 7 da manhã. E também tem famososcelebridades.com.br, que eu tô agora mergulhando de cabeça na internet, que é o lugar onde as pessoas valorizam a fofoca, elas Sim. gostam, elas consomem. E E o seu Insta também, né? Thiago Rocha BR, Thiago Rocha é verdade. BR, Nem lembrei certo. do meu Instagram que eu fico colocando fofoca lá. É tudo Thiago Rocha BR, é baixa Thiago- renda. Você não tem Rocha. folga, então? Você trabalha todo dia. Todo dia. Domingão, 7 da manhã, tá? É Cara, ao vivo. É porque é fofoca. Ao vivo, né? O Fofoca tempo não para inteiro. nunca. Não para nunca. Tem que Mas tá- eu amo o que eu É, faço. É igual então, vocês. é. A qualquer momento, você Sim. falar. Não tem "Pô, feriado, tem treino de feriado também. É. Sábado, tem treino também, tem dieta. não vai muda comer nada. doce de leite. Ah, tá bom. Hoje Foi não, o que eu escolhi. Tá Tá bom. bom, tudo certo, é isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo. Se inscreva no canal, deixa aqui no comentário quem você quer que sejam os próximos convidados e mande o vídeo pro seu É. amigo também se inscrever no canal, certo? É isso. Obrigado Obrigada, e até a gente. próxima. Beijos.